Sometimes I still hear your voice. It's telling me you'll catch my fall. So how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't late to know. Stars don't shine when there's only satellites. I feel like hell and you're in paradise. I'm so glad and yet I'm not. I was too blind to know. I fell harder than I thought when I fell for a demon. Turn up. You made it worse. Light up the match and burn some more. I see the angel and he's yours. I'm so glad, and yet I'm not. I was too blind to know. I fell harder than I thought when I fell for a demon. You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you.
Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. It's karma. It's okay to hurt your voice screaming in my face. I know you gotta bark when you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so bored. You know what you are, you're a baby, little baby. Now you got hurt 'cause you made me. Yeah, you know what you are, you're a baby, little baby. Only got. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live de quinta-feira. Boa tarde, gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Boa tarde, gente, boa tarde. Boa tarde, psicorna, como é que você, senhorita, tá? Boa tarde, gente, boa tarde, voltei, tá? Voltei. Nossa, foi um fim de semana, assim, bem doido. Mas eu tô aqui de volta, gente. Tô aqui de volta, tô melhor, né? Foram 2 dias seguidos de uma enxaqueca, assim, que era anormal. Nossa, foi tipo sexta e depois sábado inteiro. Aí domingo teve um pouquinho, né? Ontem teve um pouquinho, bem de levinha. Mas hoje tá sempre, tô quase 100%. Eu tô ali nos 98, 99, né? Mas tá bom, né? Tá tudo bom. Como é que você tá, psicona? Você tá boa? A meia brusinha junina, gostou? Então, tava friozinho. Esse fim de semana fez um frio muito bom, muito bom aqui. Choveu, tava frio, tava tipo, tudo nublado, sabe? E aí hoje tá de novo a mesma coisa, né? Tá aí, ó. Tá isso aí, ó, né? Tá esse lixo aí, ó. Esse calor de novo, esse sol de novo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso não, tá? Nossa, sim, obrigado. Águas em março, finalmente, né? Nossa, tava complicado. Aqui tá frio ainda? Nossa, que delícia. Nossa, eu fiquei tão feliz. Foi um dos melhores finais de semana. Desde 2024. Com a vida dessa frente fria. Nossa, porque, meu Deus, o calor que tá fazendo ultimamente não dá, não. Muito quente. Agora que, né, pelo amor de Deus, que esfrie cada vez mais. Porque, olha, estamos precisando, viu? Estamos precisando de mais frio. Muito mais frio, por favor. Tava uma bosta, tava horroroso, né? E como é que foi o fim de semana? Como é que foi seu fim de semana, psicólogo? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Eu passei, literalmente, sexta e sábado na cama, basicamente. Eu tava com sensibilidade de luz. Nossa, eu não podia olhar direito pra nenhuma luz. Que eu já tava ficando enjoado, que eu ficava enjoado na hora. Sabe? Nossa, na hora. Eu ficava, tipo, muito enjoado. Muito enjoado. Aí eu tomava uns remédios, quando tava de boinha, assim, que dava pra ir, sabe? Aí eu joguei o RPG, deu pra jogar RPG de boas. Deu pra curtir o RPGzinho. Mas aí depois do RPG eu fui direto pra cama. E nossa. Eu não recomendo isso pra ninguém. Foi horroroso. Muito ruim. Eu fiquei 2 dias de cama, direto. Fumador horroroso. Nossa. Que horror, amigo. Ficou malzão. Eu fiquei, amigo. Eu fiquei bem mal mesmo. Aí no domingo que eu acordei melhor. Nossa, mas assim, foi sexta e sábado na base da água, comendo, tipo, com coisas mais leves, assim, tomando muito remédio. Né? Muito remédio pra dor de cabeça, essas coisas.
Aí no domingo, né, acordei bem. Eu só tava com um pouco de sensibilidade com o som, né? Com o som alto, sabe? Sonzinhos altos. Aí eu baixei tudo aqui no meu PC, baixei tudo. Provavelmente na live deve estar tudo muito baixo, mas eu baixei tudo aqui. Muito alto, sabe? Aí não dá. Quando é muito alto assim, minha cabeça vai explodir. Nossa, tá muito alto. Aí agora que eu tô mais de boa, agora eu tô mais tranquilinho, sabe? Eu tô mais relax. Hoje eu tô tipo 99, 98, 99%. Né? Coisa boa, já tá bom, né? Já tá bom. Não tava nem condições de fazer uma livezinha. Nossa, eu fiquei pensando, pô, será que eu faço uma live surpresa no domingo? Nem que seja no YouTube. Eu falei, mas aí vai ser... Vou pegar todo mundo de surpresa no domingo, sei lá. Aí eu falei, deixa pra lá, né? Vamos descansar mesmo. Vamos descansar, né? Dar uma relaxada. E aí a gente volta na segunda mesa, né? Volta hoje mesmo. Eu nem malhei hoje, pra falar a verdade. Né? Eu tava com medo de ficar com dor de novo. Aí eu achei melhor ir devagarzinho, sabe? E de ir com calma, um passo de cada vez, né? E amanhã eu acho que eu volto a malhar sim, né? Arrumei meu treino, que tava todo desbalanceado algumas coisas, dei uma arrumadinha no meu treino. Agora a gente vai. Agora eu vou lá buscar, hein? Eu vou lá buscar e ele vem. Mas no mais foi isso, chat. Só passei o fim de semana assim de cama, assim, né? Mas agora tá tudo bem, né? Agora está tudo muito bem. Sim, amigo, a mudança é gradativa, um dia de cada vez, um passo de cada vez, exatamente. Um passinho de cada vez, sem pressa nenhuma, né? Não tenho pressa. Então, assim, eu não tenho pressa, vamos devagarzinho, né? Igual na nossa gameplayzinha lenta, né? Olha aí o gancho, Olha o gancho, que é The Longing. Bora jogar The Longing, bora. Bate no ombro de alguém e diz assim, se quiser mamar, tem leite. Se quiser mamar, tem leite. E aí, Thalinho, como é que você tá, lindão? Deve estar baixo as coisas pra você, gente, mas é porque eu realmente não tenho condições de coisa muito alta pra mim. E aí, Chayara, como é que você tá, lindona? Como é que foi lá o aniversário? Mulheres que têm um pau grande e que só o Percival tem. Tudo Eu certo? não sei se é bom, eu sei que é coisa muito grande que funciona dia e noite no centro de São Paulo. Deixa eu mostrar Foi aqui. no Aí. É aqui. Tá, peraí. Eu vou abaixar isso aqui. Tá. Beleza. Como é que foi lá, ô Chayarinha? Ciclone disse ultimamente tenho feito coisas novas, Hum. coisas que nunca fiz na vida, então decidi vender minha alma aos deuses em troca de poder e acabei virando o deus da guerra após abrir a Bossicoficof, caixa de Pandora e acabei dizimando todos os deuses por vingança. Uma pena. Uma pena, né? Uma pena. Né? Ter pressa não vale a pena. E que bom que tá boazinha. Obrigado, Psicorna. Que bom. Eu fico muito... Eu tô aliviado também, viu? Porque, nossa, eu não desejo isso pra ninguém. Eu não desejo isso pra ninguém mesmo. Porque é uma merda. Nossa. Né? Mas você tá, Tailinho? Como é que você tá, Chayera? Como é que vocês estão? Tô cansado. Minha avó tava ruim hoje. Sério? Mas ela tá melhor? E aí, Chayerinha? Foi pro hospital, etc. Voltou agorinha. Eita, e como é que ela tá? Tá melhor? Nossa, foi bom demais. Minhas pernas estão doendo até agora de dançar. Ai, que bom, minha querida. Que bom, viu? Aí é bom. Aí eu gosto. Né? Aí é gostoso. E você, Luquinho, tudo bem? Eu passei o fim de semana de cama, basicamente. Mas agora eu tô bem. Tudo em paz. Tudo muito tranquilo, Chayerinha. Tudo muito de buenas. Tô voltando, né? Tá tudo certo. Amém. Agora vai, minha querida. E como é que foi? Aproveitou bastante? Se divertiu? Oxe. Ah, não tem? Chat, ó. Eu preciso confessar um crime pra vocês, tá?
Eu preciso muito... Opa. Eu preciso confessar um crime pra vocês. Eu preciso confessar um crime. E aí, Hatsuki, como é que você tá, minha querida? Eu não tenho ponto, gastei tudo com treco lá. Que treco? Eu preciso confessar um crime. Você virou gay? Exatamente. Agora eu chupo machos. Eu só chupo machos agora. Eu sinto muito. Ai, meu Deus. É. Infelizmente, eu não tinha o que fazer. Infelizmente. Agora eu amo machos. Agora já era. Assassinou 3 pessoas e uma velha? Não nesse nível, né? Esperava mais? Eu sei. Eu sei, chat, eu sei. Homem e mulher? Homem chupa muito melhor que... Hã? Ah, mano, eu gostava tanto de você, você faz isso. Foi sem querer, foi mais forte que eu. Tava lá e eu fui. Não tinha o que fazer, gente. Não tinha o que fazer. Né? Oi, poezinha, anda e anda, anda e anda. Como é que você tá, lindona? Você tá bem? Sem querer, mamei e mamei. Gente, troca de assunto, o pai chegou. Ih! Vocês estão bem? Eu tô bem, paizinho. E você? Tudo certinho? Corram, amigos, corram! Corram, ele tá atrás de mim, corram! Bicho feio! Eu dei a minha vida. Onde tá, paizinha? Chat, ó, o meu crime foi... Eu abri esse jogo ontem. Eu abri esse jogo ontem. Eu abri esse jogo ontem. Acabou a mamada? Batendo no CSzinho? Você é o quê? Eu sim. Eu abri esse jogo ontem. E o pior de tudo. O pior de tudo. Eu fiz uma coisa no jogo que teve uma cutscene. Eu fiz isso. Tive uma cutscene dentro do jogo. Aí não tem pano pra passar? É, teve uma cutscene. Eu não tava esperando. É porque assim... Ó, não, calma. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu tava... Ai, minha cabeça. Eu tava... Não, eu vou ser sincero. Eu tava perdido nesse jogo. Eu não sabia o que fazer. Eu não sei pra onde ir. Não tinha lugar pra onde ir. Aonde vai, não tinha nada pra fazer. Eu falei, mano, não é possível que não tem mais nada pra fazer. E aí... Eu me deparei com o YouTube, né? No YouTube, eu me deparei com um vídeo falando sobre supostos finais, né? E aí tinha uma parte que tava tudo preto. Tudo muito preto. Eu falei, nossa, que lugar é esse? Eu já fui ali? Não é possível. Mas aí... Mas aí eu falei, não, deve ter algum canto que eu não cheguei ainda, não é possível. Porque eu já explorei tudo aqui dentro. Não é possível que tenha mais coisas que eu não tenha visto, né? E aí eu vi... Aí eu vi o seguinte, que tinha um pedaço de um lugar que eu não tinha visto ainda. E eu falei, nossa, esse lugar eu não vi, então eu não vou fazer nada, né? Vou avançar, né? Só aí o que acontece? Nesse lugar, é um lugar que tem um monte de cogumelo. E aí eu peguei um cogumelo... Como tá tudo muito escuro... E assim, o meu monitor, eu abaixei o brilho do meu monitor, porque por conta de sensibilidade à luz, né, que eu tô, né, ainda meio zaralhado. Um pouquinho, né, não tanto, mas um pouquinho. Aí eu tô, né, baixei o brilho do meu monitor e eu não consigo enxergar direito.
né? E aí o que acontece? Eu peguei um cogumelo que acende no escuro. Um cogumelo rosinha de luz. E fui até o ponto que, né, supostamente no vídeo, fala, ó, a partir daqui, você tem que fazer tal coisa para avançar. E eu não tinha feito ainda. Eu falei, nossa, não sabia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que tem que fazer aqui, porque aí dá tempo de vir o negócio, né? E aí quando for amanhã, né, não vou precisar ficar esperando, porque já vai estar ali. Aí é só avançar, porque vai ter novidade pro pessoal e pra mim, né? Beleza. E aí o que que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu tava com o cogumelo aceso, né? Eu comi o cogumelo aceso. Eu comi o cogumelo aceso naquela área. E aí o que aconteceu? Do nada o sombra aí começa a tremer e cai no chão. Sabe? Como se tivesse desmaiado. E aí ele tem um sonho. Do nada ele tem um sonho que tem um poço normal, assim, numa florestinha, tem um poço. E aí tinha uma criança loirinha do lado do poço, brincando. E tinha um idoso do lado do poço. E aí a criancinha tava lá brincando. Daí pulou uma aranha. De dentro do poço pulou uma aranha em cima dela. E aí ela ficou, ai meu Deus, uma aranha, socorro. Aí eu vou lá, foi lá, socorreu ela, né? E aí acabou. Aí eu falei, caralho, tem seres humanos. Que merda. Que merda, não é possível. Aí foi isso que aconteceu. Aí eu fiquei tipo, porra, que merda. Eu não sabia que isso ia acontecer. Né? E aí eu fiquei tipo, nossa, que lixo. Pelo menos eu fiz o que tinha que fazer. Pra adiantar, eu fiz. Né? Eu acho que foi isso. Né? E aí eu fiquei tipo, nossa, que bosta, né? Aí eu acordei, né? Aí o menino acordou lá do chão, que ele caiu, do que ele comeu. Aí eu fiz o que tinha que fazer lá e fui embora. Voltei pra mineração de carvão. Né? É o primeiro passo pra curar a síndrome do streamer. Você avançou a história sem a gente, não vai explicar nada. Mas foi muito sem querer. Confiamos em você. Mas, gente, foi muito sem querer. Eu não sabia disso. Eu tô chocada. E agora, você também vai ser a off-stream? Vai mudar o seu nome de Lucas pra Luciano? Eu espero tudo... Que isso? Olha como é que... Não! Olha aí, ó. Então, foi esses cogumelinhos aqui que eu peguei, ó. Isso daqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Eu peguei esse cogumelinho que acende, ó. Ó. Ele acendeu, ó. Tá vendo que ele acendeu? Aí tem como comer. Aí eu comi, né? Eu falei, eu vou meter pra dentro porque eu preciso fazer um negócio aqui. Eu comi. Aí quando eu comi, teve aquela cutscene. Aí eu fiquei tipo, mano, não é possível. A cara nem treme. Acho que pra você se redimir tem que fazer uma interpretação live action da cutscene. E aí, Datizinho, como é que você tá, meu querido? Isso é traição pesada. Ah, o comando não foi? Foi sim. Come pra gente ver um negócio? Eu comi, mas eu comi em off, Datizinho. Eu comi em off. Eu não comi né? Eu não comi. Ó, eu vou fazer a interpretação em live action, ó. Foi assim, né? Tem um poço. Um poço. Aqui, ó. Um poço. Tem aqui um poço. Eu sou uma menininha, uma criancinha de... Bem pequenininha, loirinha. Eu tô lá. Aí tem um idoso do outro lado. O idoso, ele tá assim, ó. Aí a criancinha tá lá brincando. Aí do poço, pulou uma aranha pra cabeça da criancinha. Aí a criancinha ficou... Aí o idoso veio, o idoso desse lado ele veio, ele viu a criança se debatendo e falou... Aí ele foi lá, pegou a aranha e jogou fora. Falou, sai aranha, sai. E aí a criancinha ficou... Aí o idoso pegou na mão da criança... Ah, não pegou não. Aí eles ficaram lá do lado do poço.
E aí, idoso, ó, amor. E o poço aqui, ó. Um poço. Entendeu? E aí foi isso. Foi isso que aconteceu. Esse foi a cutscene. Depois que eu comi esse cogumelo aí, ó. Ficou bom? Entenderam? Entenderam? A aranha pulou na cabeça da criancinha, ela começou a se debater. A criança era você? Ela tinha síndrome, né? Ela tinha síndrome. Ela tinha síndrome, né? Mas basicamente foi isso. Basicamente foi isso. Certo? E isso aconteceu porque eu comi esse cogumelo aqui estranho, tá? Nessa área aqui, eu acho, viu? Será que aparece de novo se eu comer? Não sei. Eu não quis, né? Eu não quis. Aí, ó. E aí, o que eu tive que fazer, chat? Eu tinha que cultivar. Eu peguei um cogumelo verde. Peguei o cogumelo. Come pra testar? Deixa eu comer. Porque tem outros aqui, né? Não. É pra comer, meu filho. Come. É, eu acho que... Eu acho que é isso. Não bateu, não bateu. Aí, chat, ó. É esse cogumelinho aqui, ó. Eu tinha que plantar esse cogumelinho aqui, ó. E eu não sabia que tinha que plantar esse cogumelinho aqui. Eu plantei o cogumelinho ali. Eu plantei porque aí o que acontece? O que vai acontecer, chat? Esse cogumelo, ele vai crescer, vai ficar grandão. E aí eu vou conseguir subir nele. E aí de cima dele eu vou conseguir alcançar aqui em cima. Entendeu? Entenderam? É isso que vai acontecer. Tenta o verde. Eu vou procurar um verde. Mas só isso que aconteceu. É isso. Vou procurar um verdinho aqui. Aí, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó lá. Chat. Ali, ó. Aí, ó. Aí. Ela tem rabo. Olha aí, ó. Caralho. Esse aí é outro. Esse aí eu nunca tinha visto. Olha aí a criancinha aí, ó. Olha. Ah. Olha o caminho que tem embaixo, ó. Ah. Olha. Caralho, olha aí, ó. Olha aí, ó. Pronto, pronto. Tem uma civilização lá em cima, chat. Tem uma civilização. Tem uma galera lá em cima curtindo a vida doidado. E você vê que é uma pessoa que parece ser uma criança e ela tem rabo. Ele não é um ser humano, então. Né? Relaxa, ele vai tentar o stream, relaxa. Porra. Pô, vocês estão me julgando só porque eu abri esse joguinho pra tentar agilizar as coisas pra vocês. Eu queria trazer novidades. Conteúdo pra vocês. Olha aí, ó. E eu trouxe, tá? Olha aí o cogumelinho verde. Vou comer essa porra aqui também. Foda-se, caralho. Cadê? Pega essa porra. Trabalho infantil? É um híbrido? É um híbrido do quê? Então pessoas que têm rabo não são humanos, Luke? Que coisa feia? Com certeza não. Com certeza não. Com toda certeza não. Temos 18 dias para fazer 250k de canecas. Ninguém contribui, não vai dar, eu vou desistir. Tô gastando caneca à toa.
E se Martin Luther King desistisse? E se Rock desistisse? E se Michael Jackson desistisse? Deixa eu comer isso aqui. Não dá pra comer? Não dá pra comer o verde não, não consegui. Se Michael Jackson desistisse? E aí? Eu não sou negro e muito menos determinado, então eu givei. Você não tem força, você não tem... Como é que é o nome? Determinação, Dedinho. Cadê a sua determinação? Você não aprendeu com Undertale? E se a gente desistisse? E até tu, poesinha. Ah, entendi. Tem que ser 50 mil. Se não for 50 mil a meta, eu não consigo bater a meta. Entendi. 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 Cara, se eu falar pra vocês que eu não tô enxergando nada. Eu realmente não tô enxergando nada. Porque o brilho do monitor tá no mínimo. 150 mil até lá, até ia. Vai estar o quadro da primeira. Pois é, né? Pelo empenho, eu achei que iria. Pelo empenho, eu achei que iria. Você odeia a gente e ainda joga off-stream? Olha aí, ó. E sábado eu tava em live. Do nada, Vral, acabou a luz. Demorou 1 hora pra arrumarem. Vixe, sério? Tá chovendo muito aí no... Onde vocês moram, gente? Cada vez mais claro. Poesinha. Você sabe que o papo é outro, né, minha querida? Né? Do nada, Vral. Me senti em São Paulo? Tá chovendo nada? É só incompetência de, né? É só incompetência de empresa, né? Enel quer saber sua localização. Autorizar? A minha? Aqui é outra empresa. Aqui é a DPO? Não lembro qual que é. Só sei que é uma bem lixo. E ela consegue ser pior que Enel. 6 decepções. 250k seria 17k de pontos por dia, considerando que o oLukeeee faz 5 lives por semana da live pra gente pegar ponto. Daí falaram que é uma transformação. Transformador? Um transformador? Vocês querem que eu refaça, então, esse desafio de comunidade? Cinco, 10k? Aí, né, meu querido? Mas como o oLukeeee já ficou 9 dias sem fazer live por doença e sexta, não vai? Devia tirar 100k do esquema. Tentei. Olha! O Psicorna tá tentando, hein? O Psicorna tá tentando, hein? É a única que eu tô vendo assim, firme e forte ali na causa. Vim barganhar? Pô, eu vou comer esses cogumelos tudo, quero que se foda. Tô brincando, eu vou lá plantar. Vou voltar pra casa. A Psicorna? A Psicorna? Deveria tirar mais de 50 por errar. Olha como é que é. Vocês viram o segundo filme do Doutor Estranho? Eu não vi nem o primeiro, Telinho, sendo bem sincero. Mas eu consigo editar? Deixa eu ver se eu consigo editar. Bum bum. Bum bum bum.
Deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver como é que faz. Perfeito. Eu não vi, ô Tarninho. Que é aquele no multiverso da loucura? No multiverso da picadura? Se eu for, eu não vi, não. Ah, eu consigo estender o prazo, mas eu não consigo refazer, gente. Não consigo mexer. Eu consigo estender o prazo. Eu vou, ó. Eu vou botar mais quanto tempo? Eu consigo botar mais até 30 dias. É que eu gostei bastante do primeiro, mas o segundo nem o trailer me atraiu. Que é o da loucura, o multiverso. Quantos dias eu boto a mais pra vocês, hein? 60 dias? 30 dias, então? Gostei do segundo. Vocês querem mais 30? Ó, vou dar mais 30. Botei mais 30. Apareceu aqui. E com o peso adicional do cogumelo, não serei capaz de descer pela teia sem quebrá-la. Não quero ser rude com a minha amiga aranha. Ih, eu não consigo... Ah, eu não consigo levar o cogumelinho pra plantar? Eu vou pra biblioteca, então, foda-se. Filme de boneco, a gente vê esperando filme de boneco. Apareceu estender. Estender, eu estendi, gente. Ele botou mais 30? O que que ele fez? Deixa eu ver. Cadê? Ah, ele resetou 30. Ah! Ele não coloca mais 30 dias. Ele reseta, ele bota 30 de novo. Interessante, interessante. Então não resetou basicamente, chat. Não resetou os pontos, mas o prazo tá aí, né? Infelizmente não somou 30. Filme de boneco, a gente espera ver boneco? Sei lá, nenhum filme da Marvel achei incrível assim. Eu acho que um filme que eu mais gostei, assim, bastante, que eu gostei, tipo, muito, muito, muito da Marvel, que eu achei bacana, foi o Guerra Infinita, porque tem um final muito bom, que eu acho que deveria ser o final... o final mesmo. E eu gostei do... Eu gostei do... O Avengers... O último, Ultimato, sabe? Eu gostei, eu gostei. O Guerra Infinita eu achei que... Pra mim foi o melhor, assim, do que eu vi. Né? E aí, Lendes, como é que você tá, lindão? Você tá bom? Boa tarde, meu querido. O Guerra Infinita eu achei melhor que o Ultimato, também por causa do final. Bad End me agrada. Eu prefiro Bad End também. Eu prefiro 1000 vezes Bad End. A obra da Marvel que mais gostei foi WandaVision. Reveria muitas vezes. Eu não vi nenhuma vez ainda, Psicone. Você acredita? Que eu estou falhando nisso? Eu não vi WandaVision até agora. E eu curti Pantera Negra também. Eu gostei de Pantera Negra também. Achei bacana. Eu gostei muito mais porque tem o Michael B. Jordan, né? Aquele gostoso. Nossa, que homem, né? Ai. Nossa, que homem. Eu estouraria todas aquelas bolinhas dele assim, ó. Estouraria todas. Tô bem demais, e vocês? Tudo bem, Nendes. Como é que passou o fim de semana? Passou bem? É, Toninho, eu estouraria todas aquelas bolinhas lá. Oh, você estoura. Nossa senhora, estouraria e não disse com o quê. Aquele plástico bolha e na minha mão em uma semana, não, em uma horinha ia ficar lisinho. Aquele plástico bolha gostoso. Tenha certeza disso.
Na base da chuva e cobertor. Tá frio aí também? Eu queria um friozinho. Manda pra cá, gente. Que isso? Eu queria esse friozinho. Eu tive esse friozinho só por um final de semana só. Fiquei triste. Eu queria mais. Mas achei que toda a região sudoeste estaria frienta. Hoje de manhã tava frio. Mó bom. Tava bom, né, o Hatsuki? Hoje de manhã tava realmente um friozinho bom. E aí, do nada, né? Ver essa porra desse sol de novo, cara, pra avacalhar o rolê. Segundo o jornal... Então, era pra tá, viu, Piscorna? Mas é que o tempo tá mais louco que o Máscara, né? Tá tudo louco. Tá tudo pirando já. Então já viu, né? Não tem nem o que fazer. Luke, queria te contar uma novidade. Meia-noite, já sei. Me prometerão frente fria de outono e tá 29 graus. Calor do caralho. Putz, aí no sul, né? Que merda. Que merda, viu? É, aí tá quente e tá chovendo muito, né, Terninho? Ou não? 29 graus no sul é o inferno, amigo. Aqui em São Paulo, 29, né? Aqui em São Paulo, 29 é quando? Mais ou menos o quê? Deixa eu ver. Não é tão... Acho que 29 em São Paulo até que é quente. É quente, é quente. É bastante quente. É bastante quente, sim. É bastante quente. Não, acabou de desenhar? Bom dia. Vai desenhar o quê, meu querido? Tá chovendo nada? Me desenha? Desenha o Tailinho. Oh, cadê o Tailinho Furry, hein, ô Hatsuki? Cadê o Tailinho Furry? Me paga que a fila acelera? No momento tá 30 centímetros. Aí em São Paulo, parece? Tailinho Furry Fit? Então. Cadê, né? Cadê o Tailinho Furry Fit? No momento tá 30 centímetros aí em São Paulo. Não sei quantos graus tá aqui não, viu? Deixa eu ver. Que o céu fechou. Tá 26. Ó, 26. Aí durante o dia vai pra 27, no máximo 27. E aí a madrugada vai cair pra 19. É isso aí. É um rajadão. Pior que hoje eu quero terminar um e fazer uma fanart. Ai, chat, acabou. Acabou, tá? Acabou a nossa gameplay lenta. Acabou. Chega, basta. Não tem mais. Acabou. Acabou. 26 não é nem frio nem calor. É, mas tá ali meio termo, né? Eu acho que tá agradável. Madrugada 19? Madrugada 19 graus. Olha que delícia. Aproveita esse ar-condicionado grátis. Devia ter a mais pelo tempo que jogou off. Ah, claro. Eu joguei o quê? Acho que uns 5 minutos. Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, tá bom. Tá bom. Uhum. Vai ter, claro. Né?
Ah, tá, com toda certeza. Chat, bora de What Remains of Edith Finch. Bora, um joguinho pra gente aquecer o coração e chorar litros. Bora, bora, bora. Bora jogar o joguinho de aquecer o coração e chorar litros. Litros e litros. Eu vou, hein? Vamos? Vamos? Vocês querem? Eu quero. Eu vou, hein? Aqui. Bora, chat. What's Remain? Ah, esse jogo, parzinha. Chorar mais do que eu chorei ontem lendo Citrus? A Meia e o Zu são muito fofas, inclusive. Bora lá, chat. O que aconteceu com a família Finch? Né? O que será que aconteceu com a família Finch? Bora, bora, bora ver! Esqueceu de trocar o jogo na live? Não, já troquei já. Foi? Pra mim tá? Deixa eu atualizar aqui. Bora lá, bora, bora! Edith Finch. Eita, bora lá, chat. Tô zoando que ele esqueceu mesmo. Eu que troquei. Ah, é? A lot of this isn't going to make sense to you, Ó. and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Ih. Cadê o Dente só trabalha? Por que não trabalha? Vai tomar sua cu. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Parecia que eu não era a primeira a saltar por ela. Ah, é? Eu consigo pular? Por que não trabalha? Cadê o aumento do Dante? Ah, eu vou dar um aumento pra ele. Um aumento bem gostoso, assim, ó. Se eu fosse mod, eu trocava. Olha, que bom ter o Hatsu como moderador. Ele já me dá ele me dá um aumento de 30 centímetros. But I wasn't allowed inside half the rooms. Mas não podia entrar na metade dos cômodos. Ele me dá um aumento de 30 centímetros. 30 você tá sendo bastante generoso, viu, Dentezinho? Bota aí uns 5. Pode ser? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Eita. Tão bonito esse joguinho. Ah, esse é, né? Ai, gente, olha que bonitinho. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Eu não tinha voltado desde o funeral do meu irmão Larry's. Eita. Não ultrapassa. In her will, my mother left me a key, but No testamento, minha mãe deixou uma chave para mim, mas não me disse para o quê. Maybe she thought I'd know. Talvez ela, né? She thought the mystery would be enough to Talvez bring a me pessoa back. com mistério seja suficiente para me trazer de volta. The Finches. A voz do personagem tá bem baixinha. Tá muito baixa, gente, pra vocês? Peraí. Lendo Cities me deu vontade de reler One Week Friends. Eu amo de paixão. Eu não conheço esse, o Hatsuki. Não conheço, não. Vê se ficou melhor pra vocês. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Mas tem algumas pegadas de cavalo. Tá melhor? Melhorou a voz dela? Ficou? Tá bom?
Olha. Olha, minha irmã. Ei. My sister. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Ah, eu herdei a casa. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. É muito bom, recomendo demais, absurdamente fofo. Tá melhor, é de terror esse? Não. Esse aqui é um jogo de história de fazer chorar. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Eita, olha que casona, né? É de chorar. Tá me dando what was the remaining of Lucy vibes? Eu? As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Na casa Now, de... as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Eita, tinha medo da casa? Ok. E... I heard something moving around in the garage. Algo se moveu na garagem? Ah, pera aí, deixa eu só ver isso aqui. É, bora, vai. Eu sei que tá todo mundo. Vai pra garagem, Luke. Vai pra casa. Calma, calma. Eu quero ver. Deixa eu ver isso aqui. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Oh, eu não lembro de ter feito isso aqui não, viu? Nossa, velho, olha, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Do mesmo jeito como ficou, né? The power had been turned off the night we left. Na noite que fomos embora. Ai, For the meu first coração. time in years, Primeira vez em anos. I felt like I was home. E cá estamos, né? Só ajustar uma coisa aqui, chat. Baguncinha leve. Eu acho que é típico de uma casa, né? Uma casinha... But instead of a family, there were just memories of one. Mas em vez de uma família, só existiam suas memórias. É típico de uma família grande, né? Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Na nossa casa. Olha, só um restaurante entregava pra gente. Hello. Opa. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Nossa gata. Ai, tinha uma gatinha chamada Molly. Oh. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the Como se uma bomba furniture. tivesse explodido, matou todo mundo, mas deixando a mobília. Foda, né?
My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing Nossa, home. Ed morando em um asilo. Nossa, tá exatamente como, né? Da última vez que foram embora mesmo, né? Largaram tudo mesmo, do jeito que tava. Parece que saíram às pressas, né? Lili cantou, vou dar uma descansadinha. Vai lá, Telinho. Beijo, meu querido. Bom descanso, viu? Fica Nothing bem. in the house looked abnormal. Nada na There casa was parecia just normal. too much of it, Era apenas like a demais. smile with too many teeth. Com dentes a mais. Ah, que tem até uma TV aqui. Ah, Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. eita, a casa original. Olha as fotos de família, né? Ó. Ah, o meu sonho é ter uma casa assim, gente, não vou mentir. Nesse humor, sabe? Uma casa assim, bem confortável, bem... com fotos, recordações, sabe? Dá um Finch. Nossa, é um sonho meu ter uma casa assim. Não precisa ser tipo esse luxo, né? Não precisa ser luxuosa, mas que tem esse clima, né? De família. De memórias, coisas boas, né? Pra aquecer o coração. Sobrou da Edith. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. O restante. O restante? Hã? Junto com o resto da casa. Ah, tá. O que sobrou da Edith? É uma boa A pergunta, lot of viu, things got left Psicona? behind in the whirlwind of that last night. Confusão da última noite. Eita. Na confusão da última noite. Ah, tá lacrada essa aqui, hein? É o nome do jogo? Was Remain of Edith? Edith? Mas aí tem o Finch. Edith Finch. Ah, é o nome da menina, Mom Edith always told me to Finch. stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. O da chave não entrou. Ah. O nome de uma menina? Tá, não vai por cima, não vai por baixo. Então vamos subir, né? Edit Fitness. Edit Fitness. A cadeirinha da avó. After Milton disappeared, Mom sealed up all the Minha mãe bedrooms. lacrou todos os quartos. Milton Then Edie desapareceu. retaliated and drilled peepholes. Então Ed revidou e começou a fazer buracos para espiar. Eita, Ed. Pra cá, é? Calvin. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Nossa, com seu irmão morto, Calvin. Nossa, que bad, né? Calvin, 1950 e 1961. Caraca, ele viveu pouco. 11 anos. Gregory, 1976. 77, um ano. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Caralho. Um aninho só. Sven, 1915 e 1964. E Ed, 1917 2010. Caralho, o Ed viveu muito. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my Edith portrait. Senior, eu tinha 10 e ela estava pintando o meu retrato. Ah, essa aqui é o Edith, então, Edith Senior. Já pode chorar? Aguarda um pouquinho. Calma que vai dar aí e vai apertar. Né? Ia saindo de casa pra ver mozão e começou a cair um toró. Botei o pé na rua, já encharcou minha meia. Nossa, psicônia, que merda. Eu odeio encharcar a meia.
Traduzindo o título porcamente, o que restou dos físicos de Edith após ficar sem ir à academia? É isso, né? Viveu muito? Só se for muito mais do que os outros da família, né? Ué, mas 2010? Cadê? 77 não, aqui ó. 1917 a 2010, quanto tempo faz? Não sei. 90. Ó. Era a calculadora. Mais fácil, né? Mais fácil. Uns 90 anos, eu acho. $93, pô, viveu pra caralho. Né? Isso é bom, que viva mais. Voltei pra casa. Ixi, psicona. Eita. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Do tio avô Walter. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Eita, o tubarão. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Eu nunca acreditei. Passagens secretas? Ah! Turns out, my mom No was fim, really good minha at mãe keeping era uma secrets. ótima em guardar segredos. Ah! Olha a Now it was time to mamãezinha! find out what my mom had Agora been era a afraid of. hora de saber do que a minha mãe sempre teve medo. 93, do que 93, mas aí que tá. Eu não quero passar de CD. Que isso? Tá doido, pai? Esse nasceu antes deles se mudarem pra aí. Eu quero achar um mozão, um tubarão. E amo. A mãe dela não falava da fofoca, não contava. Mas ele viveu, né? Mas ele viveu bastante, poxa. 93 anos. Olha a mãozinha, nossa mãozinha. Vocês viram a nossa mãozinha? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Tinha estado aqui. Caraca, a pintura do gato tá até hoje. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea Mas what eu was não fazia behind that ideia door. do que tinha atrás daquela porta. Um Just like I quartinho de had no idea where princesa. all this was gonna lead. Não fazia ideia do que tudo isso ia levar. Salvando. Ixi. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Quarto todo mágico. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Olha legal. Fica uma cara. Ah, tá. Entendi. É um bichinho aqui. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Uma pintura. Cara, é bonito o quarto, viu? Mole. I got the sense Edie had spent a lot of time here Já ficaram muito before tempo my aqui. mom sealed the doors. Vai lacrar as portas. 1937, 1947, 10 anos. 70, 60 pra mim tá bom? Credo? Hora essa pra dar trabalho pros outros? Que isso? Não, gente, não. Parem com isso. Credo, Deus me livre. Nada a ver, gente, credo. Tenho 20 e já tem dias que eu... Não, que isso? Eu tô na crise dos 30 anos. E aí, Exxon? Como é que você tá, lindão? Você tá realmente na crise dos 30, meu querido? Galera que estou com preguiça de escrever o nome. E aí? You chose death. Tô louco pra viver muitos. Tá louco pra viver? Claro, mano, tem que viver porque... Mesmo que não seja pra vocês, que seja pelas pessoas que amam vocês, né? December 13th, 1947. Dear Diary, Mas que I'll be contar gone para soon, mim. but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke Eita. up and I was starving, so I looked around for something to eat. Alguma coisa para comer. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ué?
My Halloween candy was all gone. Ah, é só menininha. I thought about eating Christopher, but I held back. Credo, tadinho do Christopher. Não vai comer o peixe não, você tá louca, criança? Não vou comer o peixe? Uma vergonha na cara. Criança, peste. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. É uma criança que a mãe faz comida sem jantar? Como é que você tá, Exxon? Tá tudo certo, meu querido? Vou tomar água da privada, né? I kept eating and eating. I ate a lot of things that night. É uma criança que a mãe fez dormir sem jantar. Fez comida? Onde ele deu comida? Ah, eu li errado. Mas é porque, o que ela fez? Ela fez alguma coisa? Then I heard chirping outside my window. Um gorjejo? Hã? Mais ou menos? Ô, Alex, espero que você fique bem, viu, meu querido? Essa menina já vai morrer só comendo um pouco de banana. It was a barn swallow going back to her nest. Eita! Vou pegar essa I doninha. reached out for her. Eu estiquei o braço. And suddenly, I was a cat. Ô, louco! Vem cá, vem, caralho. Eu vou derrubar essa porra aqui, porque eu não gosto disso aqui. Eu não gosto disso aqui. Eu vou derrubar. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Ah, é? A passarinha tá com medo, tá? É? Caralho, vem cá. Vem cá que eu vou te jantar. Vem, ô franguinho de padaloca, vem. Vem cá, vem. Quero meu meladinho, caralho. 3 horas da manhã. Ninguém serve meladinho nessa casa, não é? Hein, Whiskas? Porra. Onde é que eu vou? Ih. Vocês ficam botando esse monte de treca aqui. Mom and Dad didn't even look at me. Sigo botando esses monte de coisa aqui. Quem mandou botar esse monte de coisa? Vou derrubar essas porra toda aqui. Foda-se. Mas melhor morrer é uma coisa da cultura lá de fora, de punir as crianças entre dormir sem jantar por ter feito alguma malcriação. Ou seja, né, os gringos de novo cagando, né, na criação dos seus próprios filhos, né. Vem cá. Ah, é? Ah, é? Ah, é, caralho. Pera aí, então. I jumped and I almost got her. Foi quase, hein? Eu vou pegar você, ô perdigão. Vem cá. I could tell she was getting really tired. Olha. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Não ia All subir I mais. cared about was eating that mama bird. Da mamãe passarinho. Não tem vergonha na cara, né, criança? É isso que você não tem. Ah, eu vou pegar... I gobbled her up, Eita porra! and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Caralho, vamos, rapaziada. Tá na hora do banquete, vem.
Vem cá, vem, cadê? Onde que tem? Ó, zoom. Rabbits. Cadê? Cadê os coelhos? Coelho? É, caralho, caralho. Hein? Páscoa ao caralho. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Muitas crianças já acham que umas 3 vezes me colocaram de joelho em mira também. O Luke ainda não percebeu o que aconteceu. Acho o conceito bem interessante. Deixa ele ser feliz enquanto pode. A mama rabbit. Vai, caralho. Vem, vem, vem. Zoom! She was almost too É? big to Vai pagar carry. R$80 no ovo I de started Páscoa? É, caralho. choking, but I couldn't stop eating. Vem, então, vai. R$80 no ovo de I Páscoa? was a shark. Caralho. Tubarão. Vai, menina. Vai. Deixa ele ser feliz enquanto pode. Tubarão. Tá, I rolled porra. off the cliff and into the ocean. Now, I was Aê. hungrier than ever. Zoom. Ah, ele acelera sozinho? Ele acelera sozinho, tá. Ó, I wanted fat, juicy seeds. eu vou comer você, ô. I tore off her flipper, and it tasted really good. Essa criança é doente. Nada, nadando na grama. Vou pegar essa daqui, ó. E essa daqui, hein? Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Cara, eu sou uma sucuri? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Eu era um monstro? Nossa, eu acho que eu entendi algumas coisas, viu? Um bolinho, gente. Caralho, eu era um polvo do nada. Realmente abominação. Obrigado pela água, poezinha. Tá, pra onde eu vou? Mano, será? I was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. O que fazia com o marujo bêbado? O que fazia com o marujo bêbado?
As passenger, I was still hungry. Só com And fome. to cross the Do water outro lado and senti smell um cheiro de something algo novo, new, algo que eu something I had precisava. to have, so I swam towards it. Meu corpo, ai, não era melhor que comer um homem no jantar, né? Eu prefiro ser a janta. Ei. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Cano velho? O que eu sou? O que eu virei? Ah, é só a cobra ainda. Nossa, velho. Eu tô voltando? Já, eu não tô enxergando nada. Já, eu não tô enxergando nada. Real. É proposital? Não vê nada? Eu não tô vendo nada. Isso aí. I got closer and closer. Puta que pariu, velho. Nossa, mano. Eu vou... Putz. Nossa, que merda, né, velho? All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Agora eu que não entendi nada, a energia caiu? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. É, basicamente... Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Basicamente, Psicorna contou como a Molly morreu, né? I spent a lot of time in Como ela Great foi, Grandma né? Edie's room. Basicamente, como ela se foi, né? Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Né? E aí, Lengues? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him.
Entendeu o que aconteceu, meu querido? Entendi muito bem, vida, Tizinho. Entendi, foi bem triste. Bem triste mesmo, viu? Jorginho, tem isso hoje então? Ih, café, Lady told lindona, seja people Sven bem-vinda. was killed by a dragon. She could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Eu não dizia. Como é que você tá? Joguinho de historinha pra deixar o coração, né? Deixar o coração daquele jeito, né? Onde eu posso aumentar? Não dá, né? Agora eu tô curioso pra ver o que o Luke entendeu. Mas desenharam um P no lugar do nariz do coitado. Ela tava com fome e foi comendo tudo. Ela comeu as frutinhas de decoração que era tóxica. Comeu e alucinou aí, né? Hoje eu tô com sono. Ah, é? Eu jurei que ela tinha sido papada por uma sucuri, né? Pô, tá cavando do mato, mano. Podia entrar uma cobra pelo banheiro, não podia? Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Eu achei que era isso. Não? Caralho, esse aqui é o banheiro do Diva da Depressão, não é? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Olha aí, It was ó. a pretty big trace. Nossa, isso aqui pra limpar. Imagina isso aqui cheirando a cu. Nossa, deve ser um nojo. Hoje eu tô com sono. Mas tá tudo certinho? Tá tudo bem? Como passou o fim de semana? Não, você não era uma cobra? Não, eu sei. Aí aquilo ali era uma... Eu achei que era uma metalinguagem. Né? Eu achei que era uma metalinguagem, né? Eu achei. Eu era um kraken. Eu achei que era uma cobra. Jurei que eu era uma cobra. Ih. There's a secret in this bathroom. Tem um segredo? Já viu um kraken desse tamanho saindo da água? Não, não. Mas assim, eu achei que a gente, né? It's in the last place you would look. Ele está no último, tá? It isn't in the cupboard. Não está no armário. It's hidden in this book. Está escondido nesse livro. Ah! Virou jogo do teu com esse banheiro? É o banheiro da Sharpay. Respeitar. Caraca, eu não tinha reparado que é Sven de gave verdade. Sam Ela an tinha old comido a camera he'd frutinha, né? De refurbished. decoração e é He never put tóxico, it né? down. É verdade, né? Eu jurei que era literalmente tipo uma cobra que tinha entrado no quarto e tinha... Nhé! Né? Eu achei que era isso. Virou jogo de terror. O fim de semana foi de boa, passeio com a mãe e a irmã, que tudo. Qual a história do jogo até então? Então, a gente tá... Exatamente como o David falou, contando como toda a família da mulher que tá aí depois de F. É um jogo pra reviver histórias. Histórias e memórias de família. Como partiram, sabe? Essas coisas. É um jogo que é pra deixar o coração molinho, né? A gente herdou a casa, né? A gente é da família também. E aí a gente tá vendo o que aconteceu com os nossos membros, né? Antigos membros da família. Sam Finch. A gente acabou de ver de uma menininha. Forte Sam, Forte Kelvin. I knew Grandpa Sam had a twin.
Ah, eles eram gêmeos. and that he never talked about him. Ué, por que não? I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Eu gostava da história, assim como a minha mãe. Nossa, velho. 1950 a 1961. 11 anos. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ah, esse aqui eu My lembro. brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Esse aqui eu lembro. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Herança de casa grande, de casa... Herança de casa... Hã? Família de ficção nunca é coisa boa. É meio que isso, Fafer. Oi, meu amor, seja bem-vindo, gatão. Como é que você tá, lindeza? Esse aí já tá na cara? Família amaldiçoada, pior que sempre quis fazer isso. Ai, que horror, porque eu tô rindo. Agora eu sei se no nome faz sentido. Você tá bem, gatinho? Tô ótima, tô nas nuvens. Que isso? After the funeral, Você vai, filhão. Edie roped off Calvin's half of the room. Ah, vocês são muito besta. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ah, eu acho isso aqui maravilhoso. Só achei trágico. Medicada ou recebendo notícia boa? Você tá bem, gatinho? Nem outro? Eu achei meio pesada essa morte aí. Ele rindinho. Para com isso. E foi mesmo? Se eu não me engano, quem fazia esse compartimento era o avô. Cara, muito bom, velho. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Muito bom. Eu tô bonzinho você, vida? Eu tô Growing bem, up, gatinho. I always thought of Barbara as a child star.
Bárbara Finch. Meu amigo Pé Grande. Olha, tem uma bonequinha. Olha os prêmios. Sim, foi ele que construiu a casa. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Cara, nossa, um bolo todo podre, né? Era pra estar cheio de bicho aqui, né? Um monte de comida. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate Esse é que eu mais family. gosto. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. Caralho. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops up. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ai, caceta! She found Rick's crutch and imagined the worst. Essa morte aí foi foda? Todo dia essa meta cresce, é? Que meta? A voz desse narrador me lembra alguém de Madden's Return? The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Ah, onde o faz vem cortou o dedo. Ai, caceta. The old fridge rattled and grew still. Tomou um sustinho. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're...
She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ai, caceta. Essa marcha aí é foda. Eu não sei o que é esse Madison's Return. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Puta merda, velho. Barbara turned, saw the hook man, and... was speechless. He was quite smashing. Seu lixo. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Toma, seu merda! He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Vou cair em cima, vou ficar isso aqui no seu rabo. Vem cá, vem. Na sua bundinha. Tá achando que aqui é o quê? Sumiu, she listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. Qual tem isso aí? She heard whispering. It was coming from inside the house. Nossa. Oh dear. You were wonderful. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked
locked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Eita! Now that's what I call a real eerie tale. Não conhece a Liga Merda? Não conheço. Essa morte aí foi foda. Ela foi Edie assassinada, told me all então? Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy Caramba. ending. Ela foi assassinada, gente. Assassinada? Ah, mas ela foi uma criança dessa vez, não foi, né? Imaginers é o jogo de terror da Alice. Da Alice? Que Alice? Alice no País das Maravilhas? Alice? Nunca jogou? Nunca joguei. Alice Madness Returns, não conheço. Não conheço mesmo. Caraca, hein, Bárbara? Que merda, hein? Na época que ele fazia jogo bom, agora vai ter que jogar? Não creio que não conhece, eu não conheço, não. É real mesmo. Ih, Gustavo Popô, como é que você tá, meu querido? Há quantos anos? Como você está? É um God of War da Alice? Aqueles God of War de Play 2? É a Alice que perdeu as memórias e faz ela voltar pro mundo das maravilhas? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Nunca vi mesmo. Mas a Madness Returns é o 2? É um hack and slash, então? Essa Alice? Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Ela foi assassinada por ser famosa, né? Edie's father, Odin, built the original house. Foi algum stalker, né? Ou só um assassino mesmo, né? Caralho, podia ter uma luzinha, né? Não, já vi. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ah, tá. Beleza. Cadê a caixinha de música? Tá aqui embaixo, né? Só que como ela tá crescida, a visão dela com aquele mundo é outra. É assustadora. Interessante, hein? Ainda é possível? Tem como jogar esse jogo hoje em dia? Tá, peguei a chave. Qual o nome do que eu não lembro? American Mac... É possível sim, meu querido. O jogo tem uma vibe Framball. Nunca joguei Framball também. Tem por emulador baixando ele mesmo. Lançou pra PC também? Framball eu conheço, só que eu nunca joguei. Tem porte pra PC, Fafer? Se tiver porte pra PC, aí é bom, né? Um portezinho pra PC. Framball recomenda pra caramba, viu? Joguei creepy bom. Mas é creepy naquela vibe daquele outro jogo lá, que é de capítulo lá, que eu achei meio ruim. E tem que é tipo um... Putz, eu esqueci o nome daquele jogo. Que é feito à mão também, parece que é feito à mão. Só que ele é de capítulo. E ele tem uma arte, acho que eu não gostei muito do conceito da arte dele, não sei. Sally fez isso. Alice Madness Returns foi lançado pra PC também, meu querido. Ah, então menos mal.
Se eu não tô enganada, tem na Steam? Face. Eu não gostei de Face não, viu, gente? Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Olha a injeção. Ah, agora o voice vem, né? Vai. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. A Ed carregando caixas? I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Eita. Prova da mesma leva de Little Miss Fortunes. É outra que eu também nunca joguei. Sim, é do mesmo criador. O Sally Faye? Ah, não. A Miss Fortunes e a Frambow. Eu acho Frambow extremamente superior a Sally Face. Sally Face é a vibe de Adolescent Ed. É, eu acho que eu não gostei dessa vibe não, viu? Eu acho que é isso aí mesmo, viu, Dentinho? Por isso que eu não gostei muito não. Eita porra! I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Nossa. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. É. Walter. 52 a 2005. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive. Tá. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. Uma semana, um período de 30. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Eu amo Sally Face muito, mas Miss Fortune e Frambow tem uma pegada mais da hora mesmo. É aquele creep por trás de uma inocência. É, então. Com a sua fé, você tem pegada de adolescente Ed? Eita! Não tô entendendo. Morreu de tanto comer pêssego? Só pra te lembrar? Não vou jogar no controle não, gente. Não gostei não. Prefiro teclado e mouse.
Então o controle vai dar umas vibradas aí gostosas. Eu posso só tirar daqui, né? Pronto. Não vai vibrar, não vai fazer nada. Pronto. I know it's out there, somewhere. Esse aí é o garoto que testemunhou o assassinato da Bárbara, viu? Que tava escondido embaixo da cama. É, imaginei. Whatever killed Barbara. And Molly. And Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Nossa, se deu... Nossa, deu uma pegada isso. I'm sure my mom was trying to protect me. Essa pegou. É, ele tava acabado. Maybe né? she was afraid I'd end up like Walter. Cara, essa pegou, não vou mentir, essa pegou. Ficou com trauma ali na vida toda capiada, no dia que saiu foi atropelado por um trem. É uma maldição, agora eu tenho certeza. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made Uma it maldição de real. família. E a tornamos real. Volta. (53) com essa cara tava acabada. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, Lucas Trigues. Obrigado pelo lurk, viu? Ele não tinha espelho. O YouTube é a casa. É. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family.
and the history you're a part of. Eu já imagino como isso vai acabar. Ela vai fazer a festa na praia. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Nossa, essa última pegou, viu? Não tô chegando nada, chat. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Tudo parece possível. E lá vamos nós, né? Não tô chegando nada, ele com a cara na frente. Oh, eu não tô chegando nada, chat, é sério. Tá tudo muito escuro pra mim. Eu não tô entendendo. Tá muito escuro pra vocês? Pra mim tá muito escuro, velho. Não funciona não, aqui ó, tá tudo escuro. Dropou o sofrimento Souls? Dropei, o Lucas Triggs. Não valia a pena não. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Não estamos acostumando. Aumenta o What kind brilho of do jogo, family mulher. finishes building a cemetery before starting the house? Mas cadê? Eu não consigo aumentar o brilho do jogo. Brilho, ah. Agora eu tô enxergando. Agora eu tô vendo. It's embarrassing for me to admit this, but Né? Acho que é só tela. Aqui tá normal. Você ganhou mais 10 de sanidade pra toda a sua ficha. Obrigado, Lucas Triggs. Obrigado. Agora sim, agora sim. A ficha the psiquiátrica. pet cemetery made me more uncomfortable than Eu the economizei uma grana, né, com 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Do Gerbis? O que é o Gerb? É o peixe? Ai, o Lucy, o cachorrinho. Esses menorzinhos eram peixes? Ai, o gatinho Charlie, oh não. Coelhinho. Bob. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery.
É de Finch. Swain Finch. Bárbara Finch. Obrigado pelo gank, lindona. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Como é que estamos? Vocês estão bem? Como é que tá o Fortnite lá, amiga? Como é que foi o God of War, amiga? Zerou? Terminou? Boa tarde, amiga. Como é que estão? Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, tá? Tudo certinho? Tudo bem com vocês? Tudo bom? Boa tarde, amiga. Como é que você tá? Caramba, você ficou até tarde hoje, hein? Ficou até tarde. Oh. Você tá bem, amiga? Gente, estamos jogando What Remains with Edith Finch, tá? Joguinho de história, de aquecer o coração. E aquecer não, né? De entristecer o coração. Então fiquem todos muito à vontade e uma boa noite. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Tá bom, amigo, você? Eu tô muito bem, amiga. Tudo muito bem. Aquecer, eu falei errado, né? É mais pra tacar no fundo do oceano. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. O passado nunca se foi. Aquecer de lágrimas e tristeza, isso aí. E dona Gussaura, tá boa? Adoro chorar. Como é que foi lá a live, minha querida? Deu tudo certo, tudo tranquilo? Zerou o God of War? Esse é bom? Uma vibe? She could see it poking out of the water at low tide. Cabelo, zerou 100%, amiga. Edie said she dreamed about the old house every night. Sonhava a casa antiga todas as noites. Gostou, amiga, do God of War? Achou bacana? Tem mais alguma coisa lá? Edie's side was always easier for me to understand. O lado da Ed sempre foi mais fácil. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Sam Finch, Gus Finch, Gregory Finch. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Ela perdeu 2 irmãos. Milton Finch, Sanjay e Larry Finch. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Nunca acharam o corpo da Molly? A Molly na criancinha? Como é que não? There's so many things I wish I could ask my mom now.
Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Não, mas olha na criancinha no começo. Como que não acharam o corpo dela? But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Grávida de 22 semanas? Eu tô grávida de 22 semanas? Nossa! I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Tinham muito em comum. Que bonitinho, né? Uma coisa caseira. Cadeirinha de bar. Nossa, ficou tudo aqui, né? They were both pretty intense. Às vezes ela saiu doida, muito doida, rolando como um tubarão. De 5 meses e meio. Caralho! Eu tô muito grávida. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Putz. Já entendi já essa afirmação, essa fala. Sam. 1950 a 1983. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Not quite. Olha nela. Ah. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Ah, velho. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Aw. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Hey! That's a keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive.
I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Acaba de ser assaltado e roubaram minhas canecas? Por quê? You don't need to waste any more film on me, kiddo. Foi sim, eu escutei. Agora se estiver bem baixo pra vocês, viu? Mas foi sim, Trainê, eu ouvi. Caçador é seu avô? Nojento do que saiu voando. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep it. Great shot, Dawn! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Sorry, Dawn, just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about— Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me.
Tá curtindo o jogo? Eu tô gostando, eu tô gostando. Eu já zerei esse jogo há muito tempo, sabe? Bastante tempo. É, poesinha, é. Basicamente, né, Dedinho? After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. O Gussauro tava jogando e vai contando cada um da família morreu ou não. É esse mesmo. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Aqui. Esse aqui. Send over Gregory. It's time to. Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. Esse me marcou. É, esse aqui. What his world was like. Esse aqui. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Sure made him happy.
baby being too happy. But I could feel him slipping away. Tô tentando tirar o OR ali da parede, dá licença. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us about the world he saw. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. É. É o que acontece quando você deixa crianças sozinhas. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... É o que acontece, né? Esse aí é o trauma de muitos pais, esse é. Esse é. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Não precisa de uma madrasta. Eu nunca queria ficar tentando tomar. Que é isso? Não concordo com isso aí não, hein? Onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Ué? Ah. Não concordo com isso aí When the não. time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Eita. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Entrar na tenda. Como não, a função dos pais dos primeiros anos de vida é impedir que criança morrer. É, eu sei, mas eu só não concordo, ué. Né, das crianças aí, esses diabos aí, não sossega o cu. Né? Isso aí eu não concordo, não. Tem que acabar, a criança tem que acabar, né? Tem que acabar, eu acho que tem que acabar. Não aguento mais. Ah.
The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Eu provou se for mais alto e foi por hora. Mas tudo que meu pai disse foi para aumentar o volume da música. Caralho. Eu queria aqui. I wish that I could truly say I thought about you Eu on the gostaria day. de poder dizer a Out there on the verdade que eu beach pensei alone, just you, the verdade, wind, the sea and pensei em foam. você naquele dia. But I didn't. Until we found you. Eu gostaria de dizer. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Peraí, então esse Gus ele morreu como? Na tempestade? A tempestade levou ele embora? É isso? A Edith sente um pouco de remorso porque ela saiu correndo da praia e viu ele. Gus morreu com destroços jogados pelo tornado. Ah! My mom moved up to the loft after her brothers died. Destroços. At the time, it was as far away as she could get. Ele tava distraído com a pipa e foi de F. Ixi. Down e Sanjay. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Calcutá. Onde conheceu meu pai, Sanjay. Ah, já é a mãe dela, já. A Down? A Down é a mãe dela? Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Lewis was born a year later. Larry nasceu um ano depois. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Edith, Milton e Laris. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. Estavam boas, quase normais. O Milton é um mistério ainda. But it didn't last. Não durou. Método científico. Barbara, Gus, Sven, Odin, Gregory, Calvin, Sam e Molly. Edith, Larry e Milton. O Milton é um mistério ainda? The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Milton. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Quarto cheio de pinturas.
1992 e, né? Com licença. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Outro pintor na família. Caralho, a pintura do jogo foi ele que fez, pelo visto, né? Do ícone do jogo, sabe? Ih, Pacova! Não, Pacova. Como é que você tá, Pacova? Obrigado pela água, gente. Tudo certinho? Milton, 1992. Milton Finch in The Magic Paintbrush. É bem rápido, né? I was 4 when Milton disappeared. Melhor agora com você alegrando minha noite. Seja bem-vindo, Pacova. Como é que passa o fim de semana? Não se sabe o que aconteceu com ele. Não se sabe, né? Caralho, velho. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. E nada do irmão. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Ele só sumiu, só desapareceu, né? Mas a família mantinha a fé que ele ainda estava vivo. Podia ter uma historinha extra contando o que aconteceu com ele, né? Uma DLCzinha, não sei. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more Depois time que in ele his se room. formou, passou cada vez mais tempo Until no Mom seu got him a quarto, job até at que a the mãe cannery. arranjou um trabalho para ele na fábrica de conservas. Eu acho que eu sei qual que é esse da fábrica de conservas. Meu fim de semana foi bem chato, pra ser sincero. Tô tendo bastante tédio, tô me sentindo sem o que fazer nos meus finais de semana. Não tem uma academia pra ir, um parque pra visitar, um videogame pra jogar. Sempre é bom, né? Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Em 88 a 2010. Fortnite virou temporada. É, virou. Tá com o negócio grego agora. Eu joguei um pouco ontem, mas eu tô um pouco saturado. Fortnite. Sabe? Beleza que adicionou algumas coisinhas novas, mas é meio que a mesma coisa, Louis's sabe? room smelled very, very familiar.
that part of him lived on. Academia já vou, só não consigo ir na sexta nem no sábado. Eu saí pra caminhar. Às vezes pra caminhar, pra ir pra casa de algum amigo ou amiga. Não, fica a dica pra cova, né? Apesar de não ter tanta coisa pra fazer. Esse cara, eu acho que ou ele tinha um autismo de grau alto ou ele era esquizofrênico. O do peixe, né? Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Olha. San Juan Alley. Downfinch. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Eu acho que ele é esquizofrênico. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Pega o peixe, corta aqui e joga lá. Há pouco tempo, ele continuou trabalhando na fábrica de conservas, mas parte dele se distanciou. In our sessions, I saw the same Em nossas behavior. sessões percebi o mesmo comportamento. His mind began to A mente começou a wander. a ficar sem rumo. I asked him to describe it. Pedi que ele descrevesse. Ih, caceta. He said Nossa, he fazendo os dois ao started mesmo small. tempo. E disse que começou pequeno, Imagining a labyrinth, imaginando um labirinto. he'd feel his way about. Ele sentiu o caminho. Then something moved. Então algo se movia. Bats Morcegos. and Eu toads. acho que ele era esquizofrênico. Ele desenvolveu, não sei. And things that have not names. E coisas que não têm nomes. Ai, caceta. He knew it was all in his Eu head. sabia que estava tudo na sua cabeça. Eu acho que é isso, viu? He took Caraca, it very isso... seriously. Mas ele levou muito a sério. I had hoped he'd Eu find tinha himself. esperança que ele se encontraria. Tá, pra cá. But he found something more. Mas ele encontrou algo mais. I worried about him then. Me preocupei com ele nesse momento. Daydreaming at the cannery. Sonhando acordado na fábrica de conservas. Ai, meu Deus! I spoke with his boss, Falei com seu chefe. but he said Lewis had become Mas a ele model disse que Larry employee. tinha se tornado um funcionário Methodical, exemplar. tireless, Metódico, focused. incansável, concentrado. Like a whole new Lewis. Como um Larry totalmente novo. So I let him go on. Então eu liberei. Ai. I even encouraged him. Até eu incentivei. It seemed very promising at Parecia first. promissor no início. He told me he'd made a new Ele disse friend. que tinha feito um amigo. Não, agora eu tô começando a suspeitar que é autismo. On the edge of a city he No named limite de uma Lewis cidade Topia. que ele denominou Lewistopia. He built the city up slowly, Ele brick construiu a by brick. cidade lentamente, tijolo após tijolo. Then he made musicians. Depois criou músicos. And songs for them to E play. canções para que eles tocassem. He talked about starting a Ele band. falou sobre começar uma banda And he was always humming. e ele estava sempre cantarolando algo. Every
day his Sua imagination imaginação grew está cada stronger. dia mais forte. Não, ele era esquizofrênico, He no longer spoke at the Ele não cannery, conversava mais da fábrica de conservas. but his chopping was as Mas sua reliable as ever. habilidade de corte era tão boa quanto antes, tá? Then one day it struck him Então dia ele se deu conta that all the cheering de que todas crowds, as pessoas even the stones torcendo under his até as feet, pedras sob seus pés, were all in his tudo imagination, estava em sua imaginação. so he could do whatever he Então wished. ele poderia fazer qualquer coisa que desejasse. He held an election for Ele mayor, realizou uma eleição para prefeito and he won. e ganhou. They begged him to stay, Eles but his imploraram para mind que was ele already ficasse, wandering. mas sua mente já estava à deriva. It became a game for him. Tudo virou um jogo para ele? Tá porra! He'd conquer a city, then Ele immediately havia push on. conquistado uma cidade e imediatamente prosseguiu. New Louisville. Nova Lewisville. St. Louis. St. Louis. Ixi. He started drifting away from Ele our começou a se reality. afastar da nossa realidade. Minneapolis, until one day he forgot to go Até que home from the dia cannery, ele se esqueceu de voltar para a casa da fábrica de even as conservas. his mother pleaded with him. Embora Part of sua mãe Louis kept tenha sailing on. pedido para ele, parte delas continuou à deriva. Criativa com os nomes. In Louisburg, he heard rumors Um of lindo a príncipe, uma linda rainha. Em Lewisburg, ele ouviu boatos sobre... Ah, tá. Um lindo príncipe, handsome tá. queen. É. The queen was on her own A quest rainha for estava em uma aventura atrás de serpentes imensas, arco-íris e arco-íris. radiant rainbows. Isso. Ai. He followed the sound of her Ele seguiu o som de sua citar elétrica, uma arma prateada, sua citar elétrica. electric sitar. Cara, tá difícil. Calma. Parece fácil, mas não é. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Calma. His chase led him to a golden Sua palace busca east levou a of the sun palácio and west dourado a of the leste moon. do sol e a oeste da lua. Even then, his logic remained sound. Mesmo então, a lógica permaneceu perfeita. He knew the world was all in his Ele sabia que o mundo imagination. estava todo em sua imaginação. Nossa, já não dá pra ver nada. But he was so proud Mas of ele having tinha created muito it. orgulho de ter o criado. In his own eyes, he'd become Em seu something ponto de greater vista, than ele a tinha se king. tornado maior que um rei. For someone who'd never known success Alguém in the que real não sabia o world, que era I o think it was sucesso no mundo real. overwhelming. Acho que isso era demais. And then it struck him Então ele that the se real deu Lewis conta was not de the que o one Lewis chopping real salmon, não era aquele but the one cortando climbing the salmão, steps of a golden mas o que palace. subia as escadas de um palácio dourado. My imagination is as Minha real as imaginação my é tão body, real he quanto o told meu me. corpo, ele me disse. It was hard to argue with him. Era difícil argumentar com ele. Acho que essa é a morte mais tenebrosa, apesar de que eu faço algumas atividades durante a semana, mas de verdade eu queria um trabalho?
trabalhinho? Parece psicopata? Criativos com os nomes, né? Não é? Não, acho que ele tem algum... Ele tem alguma coisa, ele é diagnosticado, tipo, com alguma coisa mental, sabe? Destruiu o arco-íris. Ele destruiu. As guetas chorando agora, estão desabrigados no finalzinho do arco-íris. He began to forget the world we know. Ele começou a se esquecer do mundo que conhecemos. Ah, Larry, já sei o que você gosta, tá? Tá bom, Larry, tá bom. I think it pained him to remember Lewis. Acho que era doloroso para ele se lembrar de Larry, o trabalhador da fábrica. He began to despise the Ele man começou a with a royal odiar esse homem contempt. com desprezo de realeza. I still thought I could Eu save ainda him. achava que poderia salvá-lo. Even after he said he was Mesmo being depois crowned dele king ter over all the dito lands que of seria wonder. coroado o rei de todas as terras da fantasia. E aí, tio Green, essa é da boa? Tá aprovado, meu querido? Essa é pra você ver The reis e palace would be rainhas. packed with his companions. O palácio estaria lotado por seus companheiros. Caraca, um gato gigante. Including the wise Calico who had insisted on Ele, o advising. sábio cálice que havia insistido em aconselhá-lo. Calicó. O que é Calicó? Viva o rei? É, eu sei o que você tá falando. Olha, é um mole, é um mole. His queen waited, holding his crown. Sua rainha esperava, segurando sua coroa. There was only one thing left to do. Havia apenas mais uma coisa para fazer. Bend down his head. Curvar sua cabeça. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ai, ai. Essa pegou também, viu? Não vou mentir, não. Viu? Essa pegou, essa pegou. É.
entendi nada. Eu tô tentando saber o que é pra fazer até agora. Gente, esse jogo se chama What Remains of Edith Finch. É a história que vai contar como que foi o que aconteceu, tipo, como cada integrante da família Finch foi falecendo. Como que morreram. É um jogo sobre história de família. Né? Então, é basicamente isso. A gente tá na nossa antiga casa e aí a gente tá tentando entender como que foi a nossa família. Porque a gente saiu muito cedo, a gente não conhecia ninguém da família direito. E aí a gente tá aqui pra ouvir as histórias da família. Como morreram, o que aconteceu, como eles eram. Então é isso, esse é o jogo. Cada conta é tipo como se fosse um minigame. Sabe? Acho que qualquer um ficaria extremamente abalado por um filho. O irmão se churrascou cortando a própria cabeça. Hã? Se churrascou? Ele provavelmente tinha esquizofrenia. Começou a ficar preso na sua mente. Percebeu que era mais feliz na sua cabeça do que a vida real. E aí... então, eu também acho que foi isso que aconteceu, pai. Eu acho que foi isso aí que aconteceu, viu? On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. É. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Nossa, pegou muito essa daí, pra falar a verdade. I wish we'd stayed. E aí a gente vai percebendo que parece que tem uma maldição na casa, sabe? E aí não se sabe se essa maldição realmente é uma maldição ou se ela é uma maldição porque a casa tem lembranças que machucam, sabe? É. Ah, tá, entendi. Isso já eu entendi. É legal, tá bom. Assim agora eu fica caçando a live, beleza. Entendi, Decisão, entendi. Obrigado, viu? My mom ended up leaving everything behind. É. Aqui é o quarto da mãe dela, né? Mas tá faltando alguém, não tá? Falta quem? Falta... O Sven já foi, né? Ou não? O Sven é a Sanjay. O Sanjay não, né? Então, só falta o Ed e o Odin. Jogo de triste, adoro, mas também odeio. É um jogo de... É um jogo pra mexer, tio Green. Falta o Sven, Ed... What happened that night had been coming for a long time. Aconteceu mais muito tempo. Maybe it should have come sooner. Talvez devesse ter acontecido antes. But it had to end one way or another. Terminar de uma forma ou de outra. All that's left now is to tell you about that Tudo que last restou night. agora é contar para você sobre aquela última noite. Pera aí, mas se eu for nesse, vai ter os outros? Edit. Parece eu se eu for procurar sobre minha família. É basicamente isso, o Pacova. Gente, antes da gente ir nesse aqui, eu quero ir no banheiro rapidinho, tá? Eu já volto rapidinho, tá bom? Vou lá fazer um xixizinho, já volto, tá? 2P. Então, vem então aqui.
aqui, vem. Ai, eu fiz merda. Não, eu fiz... Se fodeu. Otária, vai arder. Puxa, em mim não, arde aqui, ó. Fire seems to work. O fogo queima, né, Sebastião? Eu dou 5 minutos, que na verdade são 5 horas. E mais 20 minutos pra resolver. Show. Puta merda. Acho que tinha que esperar a mão dele. Opa, parece que escorreguei e dei de boca na sua pica lá. Desculpa pelo chupão. Foi completamente acidental. Falta agora teu primo. Unicamente teu primo. Caralho. Você é gay? Eu não sou. Só meu marido é. Eu não sou. Eu não sou. Ele que vem aqui. Ele que me mama. Eu não entendi por quê. Ele que vem. Eu não faço nada. Eu não sei de nada. Eu sei. Eu tô bem também, queridão. Como é que... Voltei. Joãozinho, beijos. Beijos de luz. Que isso? Para de assobiar aí, mano. A gente tá finalmente fazendo progresso, pelo amor de Deus. Então, progresso ali, ó. Pra esquerda, não é pra esquerda. Não olha pra esquerda. Morri. Olhar. Mano, eu não acredito. Nossa, o bagulho tá... A Gonçara morreu pro slime. A Gonçara morreu pro slime. A Gonçara morreu pro bicho burro e lento. A Gonçara morreu pro bicho mais burro e lento do jogo. Gente, alguém morreu. A Gonçara. O bicho mais lento do jogo, a Gonçara morreu pra ele, menina. Não acredito, não. Eu não acredito. Eu vi ela pular dentro do bicho, menina. Vou levar o copinho. Meu Deus. Coitado. Ai, tadinha. Meu Deus. Mano, como é que taca? Eu não sei como é que taca a fralda, velho. Eu sei tacar uma criança, serve? O menino saiu. Eu vou pegar a calcinha. Vou usar pro tomar. Oh, não. Tem séries LGBTs aqui. Não vou gostar. Não quero ver séries LGBTs. Não. Eu que mando nessa porra, caralho. Né, Pluto? Nossa, Pluto, você tá muito gostoso. Meu Deus, Pluto. Eu tenho menos medo de... Voltei, gente. Voltei. Ai, esse jogo pega um pouquinho. Nossa. Ah, pegou um pouquinho. Ai, é muito bom esse jogo, velho. Mas se eu procurar minha família, chorar um pouquinho no banheiro, ele vai voltar com a cara inchada, tadinho. Ai. Dá pra marcar, né, Tigrinha? Eu vi essa mensagem, meu querido, mas eu tava de cama quando você me mandou mensagem. Eu tava todo puído. Bora lá, vai, chat. Edit.
That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Mas isso aí, bom revê-los. Pacova, obrigada pela sua presença. Tenha uma boa noite, um bom descanso e um bom começo de semana, tá? Edie had a key to it. Fica bem, viu? Boa noite. Muito, muito obrigada. Foi um prazer ter você por aqui também, meu querido. Muito, muito obrigada. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Ai, que saco, velho. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go.
kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ah, esse jogo é muito bom, velho, é muito bom. Muito bom. Nossa, é muito bom esse jogo, eu recomendo, de verdade, muito bom. E por fim, a última Finch morre quando dá a luz da nova Finch, a última Finch. Vocês estão chorando? Eu não. Eu não, jamais. Ai, acabou, Glauber, acabou. É um jogo maravilhoso, né, gente? É um jogo incrível, né? É maravilhoso esse jogo, é maravilhoso. Muito bom, mano, muito bom. Me emocionou mesmo depois de eu ter zerado esse jogo, ele ainda me emocionou. É muito bom, velho.
Ai. E aí, o que vocês acharam, chat? Gostaram? Bom demais, né? Muito bom. Eu gostei, eu gostei. Achei muito de triste? É, bastante. É, bastante, bastante. É bastante. A primeira vez que eu joguei esse jogo, eu achei que ele era de terror, pra falar a verdade. Então eu tava preparada pra tomar uns sustos quando jogando esse jogo, mas aí depois eu vi que não era, não. Ele tinha que ter a foto do pessoal, né? Fotos de família do pessoal. Na Purna, né? Como sempre, na Purna. Voltei, tava no mercado. Acabou o joguinho. Ai. Players testes. Nossa, jogo muito bom. Muito bom. Recomendo, pra quem não jogou ainda, recomendo, tá? Recomendo demais, ele é muito curto, a gente já acabou ele, a gente começou, sei lá, umas 5 horas. 6, agora o quê? 7h30? 2h30 a gente zerou ele já. Muito curtinho, muito bom. Simplesmente muito bom. Opção jogar história novamente e já está disponível. Selecionei antes para jogar do início. Eu, Luke, recomendo esse jogo e receba no seu coração o download do Depressão 2. É isso aí, é isso aí. Ai, meu Deus. Muito bom esse jogo, gente. Muito bom. Mas eu não vou jogar de novo, não. Bom demais. Bom demais. Ai. O único da Annapurna que joguei foi o Ashen, mas não terminei. Porque na época o Note que eu tinha era muito fraquinho, rodava muito mal. Tá bom jogar curtinho, né? É, 0 numa só. Joga bom, né? Né? Joga, se aprecia o jogo, aprecia a mensagem dele, aprecia tudo dele. E tá pronto o sorvetinho. Morrer no parto deve ser muito bosta, né? Nossa, deve ser... Você morrer no parto, você não... Basicamente, você não vive com seu filho ou com sua filha, né? Basicamente, você só não tá lá, né? Pra ver tudo isso. Você parte logo em seguida. Você só... Sabe? Vai ser horroroso. Né? Ai. É, rapaziada. Vocês estão achando que é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil, não.
né? Imagina a empolgação pra ver o filho e não ver, exatamente. A empolgação de viver uma vida e você não vai viver porque você parte logo em seguida, né? Né? Já parou pra pensar que nenhuma morte é ruim pra quem morre? Não vem romantizar a morte, não. Não tô romantizando, tô normalizando. É diferente. Vem a cara de quem usa faz particips of bad. Ah, eu gostei do jogo. Eu recomendo esse jogo, sempre vou recomendar. E o jogo é bom demais. Muito, muito bom. Bom demais, assim, sabe? Eu recomendo, sempre recomendei. Uh, muito bom esse jogo. Espero que vocês gostaram do joguinho. Gostaram? Gostaram? Eu gostei. Eu sou suspeito pra falar porque eu já tava gostando do jogo, né? Ai, ai. Eu achei maravilhoso. Eu já tinha zerado antes, me emocionei muito e jogando de novo eu me emocionei de novo. Olha só, quem gostou, quem amou, né? Joguei uma vez, há muito tempo, um tempinho atrás, me emocionei. Fui lá, joguei de novo, deu no mesmo, né? Foi close. Gostou, Glauber? Você não viu não, né, Glauber, para não pegar spoiler? Oi, Adriana. Adriana não, Yuri, né? Boa noite. Tristo demais? Achei um jogão. Isso porque você pegou na reta final, tio Green. Você pegou na reta final. Se tivesse pegado do começo, aí você ia ver, hein? É que a morte não é algo experienciado por quem morre. Quem tem a experiência da morte é quem tá próximo da pessoa que morre e tal. Fica triste, etc. Mas quem morre só morre mesmo. Contemplei com certa distância. Beleza, amiga. Pra não pegar spoiler. É isso. Pra não ver spoiler. Já pode dar banho no Tyler? Ah, eu acho que ele só tá compartilhando a perspectiva de morte dele, né? Tá tudo bem. Né? Ixi. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ixi, gente, eu tô tentando. Peraí. Peraí, peraí. Não pode ver spoiler, não pode, pra não ver spoiler. Eu entendo também o que o Dutchzinho tá querendo dizer e eu entendo o Tyler, o que eles estão querendo dizer. É que cada um enxerga a morte de um jeito, né? Não. Hum. Hum. Ô, louco. Que é isso? Gente, a live um pouquinho porque eu tô baixando o The Stanley Parable pra gente começar hoje. Né? Porque a gente vai até às 9. Já vamos começar o Stanley Parable, né? Poxa, do nada, é que o Dutch não disse nada, daí não entendi. Não apareceu a mensagem do Dutchzinho aí? Canal de carro? Ela tá dando uma picotada mesmo? Eu só vejo a morte de Dark Souls. Até as 9 centímetros, até 9 centímetros. Então, né, pra gente não ficar sem jogo. Ó, 75% já. Aí já para de travar tudo. Eu nem sei se tá tocando música. Tá tocando música pro 6 aí? Hum.
Mas assim, tá recomendado, tá? Tá assinado embaixo, né? Podem jogar, né? Tá tocando música aí? É que o ponto de vista do Dutch foi do ponto de vista de pessoa próxima de quem morre. Daí é triste mesmo? Eu nem falei meu ponto de vista, nem vou, mal paz. Não tá tocando? Ih, rapaz. Pera aí. Deixa eu fechar isso aqui. Ah, agora parou. Agora parou. Já acabou o download. Já dá pra gente começar o Stanley Parable. Vocês topam? Ah, agora sim. Fala pra gente. Pra gente. Você topa ou não topa? Eu topo. Eu tô topando, hein? Eu tô topando, hein? Bora! Bora lá, vai! The Stanley Parable. Outro jogo de narrativa, mas esse tem uma pitada de comédia, de piadaria. Então, bora, né? Bora. Bora, só vamos? Bora aqui, bora. Bora! The Stanley Parable, bora! Cadê? Jogo. Adicionar. Bora que bora. Bora tomar uma? Líquido com 2 cachorrinhas pra adoção, ambas branquinhas, mas uma tem uma pinta... Ah, ô Tailinho, essa daí, meu querido. Aí você tá me tirando, né? Eu vou querer uma pintadona atrás. Ah, Tailinho, você acha que eu nasci ontem? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de mim. Você já jogou The Stanley Parable antes? Não. Ajuste o controle deslizante até que o computador quase não seja visível. Ah, pra mim tá bom. Você acha que ela é trouxa? Você acha? Eita, insira a hora atual? Caralho. Calma aí. Qual que é a hora atual? 7h40 PM. Não, não é AM, é PM. Aê. 7h40? 7h41. Vou esperar dar 7h42, vai. 7h42, aí eu dou um ok. Caralho. Você acha que ela é trouxa? Ela prefere as duas? Esse jogo é bom demais? E já jogaram? Já jogou? Fiz besteira. Baixou Dark Souls? Baixou 2 ainda. Pra ferrar com a cabeça ainda. Pera aí, chat. Pera aí. Tô esperando dar 42 aqui. Aí. Observação. As configurações de acessibilidade podem ser acessadas a partir do menu principal. Esse jogo é bom demais? Sem querer, cliquei no olhinho na parte de administração. Não tô vendo edição de título. Ih! E agora? Ih, Dutizinho.
Você quer que eu adicione e tire seu cargo de picadura? Como é que é o nome? Mas acho que já faz uns 4 anos. Não, não? Tô procurando? Beleza, meu querido. Se precisar de ajuda, me fala, hein? Não, não. Qualquer coisa. Né? Bora ver isso aqui, vai. Você está jogando The Stanley Parable Ultra Deluxe. Olha, ó. Olha, eu passo o mouse ali e muda na telinha. Olha aqui, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo no monitorzinho? Olha. Ó. Deixa eu ver se tem configuração de legenda. Áudio. Volume da música, efeitos sonoros, vídeo, V5, sem borda, perfeita qualidade, comandos. Olha pra frente, pra trás, geral. Inverter, idioma português, mostrar legendas, ligado, tamanho médio. Tá bom, né? Tá bom? Tá bom, tem legenda. Luke, só uma dúvida. Quem é a Vandinha humilhada e quem é a JP? Pode deixar banida. Pode deixar banida. Isso de cessar. Sassala, façala, 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 fa. Sassala, façala, 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 fa. Sassala, façala, 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 fa. Que é isso? Iniciar jogo, bora. O fim nunca é o fim? Nunca é o fim? This is the story of a man De named homem chamado Stanley. Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number Tá com 427. som pra vocês? Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Okay. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what Em que ordem? This is what employee 427 did every day of every Funcionário month 427. of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Okay. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to Eu não follow. acredito. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Nossa, peraí que... Nossa! Vou mandar no zap do Dante, aí fala no meu vidinho. Tá com som. Esse do Stanley eu já vi. Campo de visão, sensibilidade da câmera. Nossa senhora. 90, né? Ó. Ok, tá. Por enquanto, nada. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Sala de reunião?
Oi. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Da esquerda, eu vou pra direita. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Eu não vou não. Eu não vou não. Eu, hein? Ah, yes, truly a room worth admiring. mesmo. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ah, não fiquei não. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Primeira porta à esquerda. Nossa, como eu queria jogar esse jogo, a SEGA de novo, é muito bom. O que achou do outro? Que outro, poesinha? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. É, tá ficando nervoso porque eu não tô fazendo a porra que você quer, hein, tiozão? Do Edit, mulher. Ah, eu achei maravilhoso, né? Eu achei maravilhoso. Eu já tinha jogado, poezinha, esse jogo. Então eu me emocionei né, bastante. Que você tava jogando antes desse. E eu achei maravilhoso, né? Como sempre. Eu já conhecia a história já. Só fiquei toda cagada, né? De choro. Ó. Por que o meu clique tem som de teclado? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Ela quem? Tá me ameaçando? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. E ela quem? Tá louco? Tá maluco? Oi, hello? Ela quem? That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Agir? A Mia? Será que o narrador é o palhaço que se esconde de viado? Será? Por isso que eu não vejo ele? Oi, se eu tirar essa porra da tomada aqui, hein, caralho? As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. Tá bom, checa aí, vai. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see...
No, that's not possible. I can't Okay. believe it. Ah. Had I not noticed it sooner? Pois é, né? You're not Stanley. You're a real person. Ah. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Okay. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Foda-se esses problemas, tá? Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Vê se eu vou botar ali, de volta? Não? Eu queria conhecer esse cara que aperta o botão e fecha a porta, ó. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Olha, tem uma chiquinha de coipera. Certeza que o palhaço esconde de viado? Deve ser, hein? Porque ele faz a coisa e não se mostra, né? Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Ah, tá. Ó, eu não tô afim de ir pra lá não, tá? Com sua licença. E respeito também. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that?
Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Eita, que tá tudo ficando doido, olha. Olha. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou. Pronto. É, tá feliz? Tá feliz? Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... Escolhas, né, meu queridão? No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. Ih, rapaz. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Okay. Oh, my story. Vou na farmácia, já volto. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Só um segundinho, chat. Deixa eu trocar aqui o negócio. Peraí. Pronto. Ah, mas com certeza. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Agora ele não falou nada. Olha, tá tudo cagado. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ah, se eu for pra cá, vai resetar de novo. Se resetar de novo...
No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No series we had desablated. Eu ganhei 2 achievements. No! Why did you do that? No! Quickly, hurry back. Tá, chat, eu parei. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Pronto. 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 Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Pode solve. Hã? É o quê? Todo mundo é único. Número de slides no slide? What the fuck? Tá, ok. Madame Gebes disse homem é preso no Zéu após ser visto carregando uma perna humana pelas ruas e dando mordidas nela. Oxi. O caso aconteceu na cidade de Oasco, na Califórnia, na última sexta-feira 22, e tem rodado a web desde então. Testemunhas contaram à polícia que ficaram chocadas ao verem o homem balançando o membro decepado pelas ruas e até a cena. Que horror! Credo! Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. É sério isso aí, Glauber? Caraca! Ainda bem que é com a perna, né? Já pensou se é uma giromba? Ele era ninguém menos que Yoshikage reversa, é o próprio. Ele só quer ter uma vida normal. Ah, dá pra jogar joguinho. Deixa eu jogar joguinho. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code.
Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Aonde que é? Na parede? Olha que porta. Olha que bonito. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Ah, dá pra empurrar aqui, ó. Não? Okay, fine. You're not gonna do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. What the fuck? Sou eu? Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. Me jogou pra fora do You can't be jogo. wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Tadinho, deu dó. Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. Caraca, ele... Desculpe, Leroy. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Ué? Caralho, eu fiz um final? É sério? E se eu não sair daqui? É, gatinha, é sério? Tô passada, que horror! Que horror, Galpia! Credo, 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 credo. E esse patife foi preso? Esse bostinha foi preso? Gente, que horror! All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Caraca, eu fiz um final sem saber. I hate Mondays. É, isso aí é um ódio que a gente compartilha. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Não, eu vou vir pra esquerda, vai. Não, pra esquerda não. Vou pra direita. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. É. Nossa, peraí. Pronto. Deixa ficar melhor. Wow. Yes. This room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room.
Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Vamos, vai. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ele foi direto. Quê? Era aqui que eu tinha que ir? Acho que não, But né? Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. À esquerda? Entendi, tá bom. Tá bom, vamos pra esquerda, vai. Oh, no, it's to the right, my mistake. What the... No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Claro. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Ah, tá, por aí mesmo. Tá. Ok. Entendi. Aí eu desço. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Tá bom, vai. All of his co-workers were gone. What could it mean? O que poderia, Stanley né? decided to go to the meeting room. Perhaps he had Okay. simply missed a memo. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. See? Everything should be... Oh, did something change? Okay. Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? No. Did you move the story somewhere or... No. Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. What the fuck? Encontrei a história? Ué, você que tá escrevendo, filhão? Cadê? Cara, que tem um monte de gente. Como é que eu vou saber qual que é a história? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Tá, estamos aqui. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Ok.
Opa, opa. Computadores. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Era isso? No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Tá bom. Vamos. Olá. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! Hey, I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Obrigado, imagina. Oh, no, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Aê, paizinha, você viu? Ganhamos! All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Claro, agora sim eu não vou me perder. Ó. Agora sim. Olha. Agora sim eu não vou me perder, chat. Aê, paizinho, aê. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Cut the music, go back and look at that fern. Samambaia? Ok? Volte e veja samambaia? Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Vamos anotar. Anota a samambaia, chat. Tô anotando a samambaia. Tô anotando. Tá. É uma samambaia. Definitivamente é uma samambaia. Definitivamente, com certeza é uma samambaia. Não é outra coisa, é uma samambaia. Com toda certeza. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? No.
Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Ok. Por enquanto, nada novo aqui, né? Funcionário 427. Meu Deus, 3 ADs tocando ao mesmo tempo junto à live, as vozes do meu pai. E aí, Oliver, como é que você tá, meu querido? Boa noite. Obrigado por tocar o AD, viu, Oliver? Muito obrigado. Eu agradeço de coração, viu? You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? É verdade, Something né? exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Ih. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Tô perturbado com os ADs. Ô, meu querido, calma, calma. Eu agradeço. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Tá. Eu vou tentar ignorar a linha. Mas ela tá vindo. Ah, eu tenho esse casado? Que casado? Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. O final da confusão. Oh, hold up, what's this? Quinto reinício. The confusion ending. You're telling me that's what this is? É disso que se It's trata? all one É tudo final giant gigante? ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all Isso aqui é tudo que a gente tem que determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? Eu tenho esse No, casaco? it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Tá bom. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. Ok. Eu vou sentar. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? É I'm uma not quite história. sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll Sim. find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you do... Ih, deu ruim. Ih, rapaz, voltamos de novo. Valeu, pai, que jogo é esse? Backrooms?
Sei que é um jogo de narrativa, o Oliver. Joguinho de história. É um walk simulator. Se chama The Stanley Parable. Que a gente tá indo praticamente contra o roteiro do jogo. Basicamente é isso. A gente vai contra o roteiro. E o narrador, né? O narrador ele quer contar a história do roteiro, mas a gente tá indo contra o roteiro. Então tem essas quebras de quarta parede, sabe? Aí eu odiei ele falando, mas ele é o narrador da história. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Eu não sei o que é isso, mas eu apaguei. Aham, sim, concordo. É, então, é essa vibe, sabe? Eu apaguei, não sei pra que serve, mas eu apaguei. Surname Access. Eu não sei o que é isso. Awaiting. Eu posso digitar alguma coisa? Eu queria digitar 419, não dá? Não? E você, como é que você tá, Oliver? Passou bem o fim de semana? Descansou bastante? Nada? Ah. Pulando no teclado? Ele não pula. Ele não pula. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ali já fui. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Eu voltei? Eu voltei? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Isso aqui eu não sabia que podia vir, hein? There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Pois é, né? It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. O cara tá ficando pistola. Calma, meu querido, calma. Calma, calma. Eu quero ver o que tem aqui. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Só segundinho. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Eu não posso dar uma olhadinha pra ver que tem alguma coisinha por aqui? Vai que... Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite."
I hope your friends find this concerning. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Caralho! Ele tá me denegrindo! Que isso? Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Eu magoei o narrador muito. Ele tá muito triste. Égua, quem joga esse jogo hoje em dia? E aí, ô Little Extreme, como é que você tá? É a primeira vez que você tá jogando esse jogo, meu querido. Boa noite. Eu nunca joguei esse jogo antes. Então, né, sem dicas, sem spoilers. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Tá bom, pronto. Vambora, vai. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Subiu. Opa, por que aqui tá vermelho? But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream.
Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. What the funky? Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. Ah, tá. I am okay. Ok, tá. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. What the fuck? Fez alguma rumba This is the descendo? story Não. of a woman named Mariella. Hã? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Ok. Não, de novo. All of his co-workers were gone. What could it mean?
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. E aqui? Duvido tu bater 5 vezes a porta 330? 430? 26. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now, suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 417? Cadê a 417? $420. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Ai, meu Deus do céu. O cara tá fazendo de palhaço. Meu Deus, cadê a 437? Não, não é aqui. $26. Getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. 419? É aqui? Não. 419. Cadê 419? 17. 415. 415. Now, back to door number 437. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? Cadê? O cara tá me tirando demais, né? All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Eu vou enfiar um sabonete na minha boca inteira. Okay, now go climb on employee 419's desk. Na mesa do 419? Como é que eu vou subir na mesa dele? Yes! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. We've almost got it! Now the copy machine, do that one again! Ai, meu Deus do céu. Cadê a copiadora? Pronto. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now? What were you thinking? Yes! A 430!
Perfeito, perfeito. Esse jogo é muito bom, velho. Oh, esse jogo é muito bom, velho. Muito, muito bom. Subiu. Nessa live já chorou, já gargalhou. É muitas emoções. São muitas emoções numa live só. Quem diria? Eu nem lembro mais pra onde que eu tava indo. Vai pra cá? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ok. Tá bem tenso. E agora? Aqui? É ali mesmo. Ih. Ih. Que mecanismo, Descending né? deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ih, rapaz. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Eita. Eu acho a vibe que esse jogo passa muito foda. Amigo, tu já entrou no CS 1.6 offline sem ninguém na fase e ficou andando pelos mapas sozinho? Não, nunca andei. Nunca. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ah, eu já vi o spoiler já do final passado, tá? Eu já vi com um monte de tela. É que dá uma vibe parecida. Muito pelo gráfico e sinceramente a pegada, mas tipo, sabe aquela sensação de estar sendo observado? Eu tô um pouquinho com essa sensação aqui. Não vou mentir. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. E dá aquela vibe de Liminal Spaces. Eu acho que a vibe é a vibe que os jogos da Valve de antigamente passam muito. Sabe? Porque é a mesma vibe que eu tô sentindo aqui, é a mesma vibe que eu senti jogando Portal 1 e o 2. Jogando... Half-Life também. Um pouco também, sabe? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time?
Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Será? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ah, mas aí como é que eu vou fazer isso? Nem enxergar direito eu tô enxergando? É que ali? Eita! Mind controls either way. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Blackness, and a rising chill of uncertainty. Eita! Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Caraca. Stanley stepped through the open door. Oh. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. Oh. And Stanley was happy. Ó, o finalzinho, olha. Conseguimos a liberdade, conseguimos. Complete the Stanley Parable. Acho que Stanley Parable foi o primeiro linear space que eu já vi. Porque o Portal eu joguei um pouco depois no mesmo ano. Mas é uma sensação muito única. Portal é. Faz um pãozinho bonito. Investi todos os meus pontos pra tu jogar Blasphemous. E aí, Marvin? Como é que você tá, lindão? Boa noite. Seja bem-vindo. Vê se você joga essa porra. Tem que bater a meta, né, Marvin? É isso. Tem que bater a meta. Depois lembra de botar o Edith Finch e o Stanley na lista de zerados do ano? Vou botar. Good Ending? Ou será que não? Sabe um jogo que me passa essa sensação também, Telinho?
Pode parecer estranho, mas aquele jogo do Getting Over It, né? Aquele do caldeirão. Sabe aquele jogo do caldeirão? Ele me passa essa vibe também. Tipo, tá tudo vazio, sabe? Ele me passa essa vibe. Esse e aquele de escalada que saiu agora. Eu vi o Alan jogando um pouquinho. E eu sinto a mesma vibe também. Sabe? Eu acho que tem um ar meio Valve, meio, sei lá, não sei dizer. Tem esse ar, né? Tô bem, e você? Boa noite? Eu tô muito bem, meu querido. Tudo em paz. Tudo muito bem. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Ele começou agora diferente, né? Será que eu vou conseguir botar toda a senha? Cadê o negócio da senha? Aprendi coisas desaprendíveis no curso essa semana. Aprendeu o quê, meu querido? Tá gostando do curso? Tá achando bacana? O que você aprendeu de bom? Ih, será que o PC tá lá? Tá pra cá? Cadê o PC pra botar a senha, não tem? É. Tanatologia forense. Aprendi o que acontece do primeiro segundo até o 20º grau da hora da sua morte. O que acontece? Stanley clicked on literally every single door in the office because he doesn't pick up well on cues from his environment. É, eu não posso olhar. Agora tá proibido olhar? É isso? Aí proibi de olhar, né? Queria voltar pra minha salinha. E os tipos de mods jurídicos de direito? Vixe! No jurídico e direito. O que fazer após um falecimento? E o que tem que fazer? Deve ser uns negócios doidos, né? Morto tem direito? Tá aí uma pergunta. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first time understood true happiness. Then the feeling went away, and he felt sad again. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Eu quero ir no escape. Né, no que apareceu ali, escape. Pega pra cá, eu vou... não. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Porta não abriu. Ah! Ah! O quê?
isso? Botando uma arma pra cabeça do Pandinha. Ah, vai. Só, né? Tem obrigação de livre também? E sim, morto tem direito, ele é processo de cadastro. Bem-vindo a favor da sociedade. Sempre vai ser obrigado até achar o escape. Oh, não vou pegar esse papel? Eu quero pegar esse papel. Comeríamos um risoto ao som dessa música? Com certeza. Eu tô descendo ainda? Eu tô descendo ainda? Estou indignado. O que houve, ô dentezinho? Tem alguém cantando a música? Ou sou eu? Acho que é uma hora abre, né? Tá bom. Seu tempo. Fiz o concurso e tirei nota boa em tudo menos em direito constitucional. Não passei porque direito constitucional valia mais pontos. Eu não acredito. Eu não acredito, Detizinho. Ô, meu querido, língua portuguesa 9, PO, matemática e raciocínio lógico matemático 7. PO, noções gerais de igualdade social de gênero 7, informática 10, direito constitucional 4, direito administrativo 8. Nossa, eu não acredito, velho. Mas você pode ser chamado ainda, né? Porque, olha, você tirou uma nota boa nas coisas. Caraca. Ô, Detizinho, calma. Calma que não é o fim do mundo. Calma que ainda dá tempo, não dá? Não, porque tem muita vaga. Ah, se tem muita vaga, você pode te chamar ainda, né? Aí a taxa de desclassificação é alta. Ah, eu não acredito, Detizinho. Oh, meu querido, eu não acredito, Detizinho, de verdade. Tenta de novo, vem cá, deixa eu te dar um abraço, vem cá. Vem cá, Detizinho, ó. Pronto. Tá? Pronto. Tá vendo, meu querido? Tá bom? Sinto muito, meu querido. Eu sinto muito mesmo, viu? Tenta de novo, exatamente. Aproveita que você tá por dentro das coisas, né? Aproveita que você já tá por dentro do assunto, das matérias, sabe? Aproveita e vai, meu querido. E o elevador descendo. Pô, bugou? Não, né? Eu não sei o que tá acontecendo. Isso só prova que não interessa o quanto você seja bom em algo. As pessoas vão te tratar e não se precisar de esforço. Ah, meu querido. Ô, Detizinho, tenta de novo, meu querido. Sabe? Aproveita que você tá no pique, que você tá no embalo. Não desiste, não. Faz parte, meu querido, faz parte. Não é porque eu fui burro e não sei muito sobre direito constitucional. Faz parte, exatamente. Pô, você tirou notas maravilhosas. Nossa, notas muito boas. Sabe?
É a primeira vez que você faz um concurso público ou Netzinho? Caraca, demora, né? Uma hora a gente chega, chat. Concurso público, além do Enem, é o primeiro que eu faço. Ah, então você foi muito bem. Foi muito bem. Muito bem mesmo. De verdade. Mandou muito bem. Tenho certeza que na próxima você vai mandar muito bem. Chegou. Mas eu vim daqui. Não? Aleatórias de ciências mutuais pra você, tá? Se eu conseguir responder alguma coisa, né? Mas fica à vontade, ô Marvin. Desceu tanto que o Stanley chegou do inferno. Rato no Hotel tá diferente. Vocês assistiram esse Rato no Hotel aí? Vocês chegaram a assistir? Não, mas é o cacete. Gostou, Detizinho? Você assistiu? Achou bom? Achou bacana? Você não gosta de musical, não assista. Ele é 100% musical, né? Sabia que existe 3 fenômenos durante a sua morte? É o do atropelamento, o de tiro e o de causas naturais, infarto. Isso eu sabia, né? Nada muito uau, mas é bom? Vale a pena, será que vale a pena? Ah, chat, eu deveria ter só tocado minha vida, né? Só deveria ter tocado minha vida, né? What the fuck, Luke? Você passou longe? Não tem nada a ver com isso? Ah, tá. Eu acho que... né? Foda-se. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course,
Stanley couldn't possibly have known this. 4, 5. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Você morre desses vários jeitos aí, é? Esse é o jeito de morrer? De ir pro Beleléu? É o jeito? É os estágios da... Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. É o quê? Morte violenta? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Ah, é? At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Eu vou. Ah, eu vou. Ah, essa madruga, que jeito maluco. É o que acontece com o seu corpo quando morre? Ah! Acontece tudo isso aí. Pode acontecer. Acontece os três? Os 3 estágios? Ih! Eita porra. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. No! No! Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Eu tô vivo! And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Oi? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Nossa, Do you see ruptura, that não Stanley parece? was already dead from the moment he hit start? Peraí, eu já tava morto? Computador de Stanley. Nossa, parece ruptura, não parece? O ritmo dessa sessão de abertura era crucial para o jogo. Este corredor foi movido e alterado para garantir que o jogador pudesse chegar às 2 portas do meio certo. O jogador... Início do jogo. O caminho de escritório de Stanley até 2 portas foi a primeira parte do jogo a ser projetada. Durante o processo de desenvolvimento, outras seções foram adicionadas e alteradas, embora a planta principal permaneça quase idêntica da primeira versão. Ah, armário de arquivos. Ah, virou sua madruga? Primeiro tem a perda de sensibilidade, depois perda de consciência, então parada cardiorrespiratória, seguida de paradas encefálica. Você usava nos 3 primeiros minutos? Nossa, mas vai se tudududum? 1 minuto para cada um? Meu nome é abiótico imediato. Virou seu madruga. O escritório. Sons de botões. Uma seção de botões usados ao longo do jogo. Os botões são pressionados. Cada som é um misturado a tecla.
Computadores de escritório. Créditos. Ué? Escritório do chefe. Imagem de desenvolvimento do escritório do chefe. Relógio do escritório. O lounge. Zona subterrânea. Ah, isso aqui é tipo os créditos do jogo, né? Gravações cortadas da narração. Quem dá a voz ao narrador gravou os diálogos de todos cerca de 3 vezes ao longo dos 2 Stanley anos. stood on the snow, and finally Não foram usados no pushed jogo the final. number 9. Ah! Let's see. Stanley walked through the green door. Ah, legal, né? Não, né? Acontece na mesma hora. Caraca, os 3 ao mesmo tempo? Morto encefálica se dá aos 3 minutos. 3 minutos sem oxigênio e tu tem morte encefálica. Mas a galera que fica tipo 20 minutos sem respirar, eu disse sem oxigênio, não sem respirar. Mesa de contagem regressiva. Tá, mas e aí? Alavanca o quê? Alavancas no final zen? As alavancas eram originalmente uma parte do final zen. O jogador puxaria uma alavanca e o narrador diria a cor da alavanca adicionada. Gostei. E-mails para o narrador. Zona de guerra? Oi? Sala de manutenção. Tá, como é que eu saio daqui agora? Oi, olá? É possível sair daqui? Chat, como é que sai daqui? Ah, saída, achei. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Ih, rapaz. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose.
É isso que eu tinha que fazer? Eu sei. Era isso que eu tinha que fazer? Eu fiz. Depois disso, toma seu nome abiótico imediato o consecutivo. Aí temos 4 fenômenos: evaporação, tegumentar, algor, livor e rigor. Evaporação tegumentar é a desidratação cadavérica. O socorro começa a desidratar, obviamente. Arregou. Mas eu nem sei se era isso que eu tinha que fazer. All of his co-workers were Mas eu acho que gone. era, né? What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Eu não entendi No matter absolutamente how nada. hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Depois disso tem o algor mortis, que é a perca de temperatura. Você perde em torno de 1 a 1,5 graus por hora. Eu não entendi absolutamente nada, mas tudo bem? Eu tô com você, Telinho. Aquela hora eu não entendi nada. Ele não vai deixar eu subir agora. Aê, caralho. Eu que mando nessa porra, caralho. 419? Se foda. Tati, eu acho que é isso por hoje, vai. Oh, new content? What does that mean, new content? Pois é, o que significa, né? O que significa, né? Essa parte eu não tenho na versão que eu tenho? Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Ok. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Isso que é dele. Oh. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Essa parte não tem na versão que eu tenho. Logo após temos o Livor Mortis. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. A cor pode indicar? All right, let's see. It's the jump circle. Ó. Caralho, eu tô pulando, olha aí, ó. Ih, vai acabar. Eu não posso. Acabou, eu não pulo mais. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Chat. Bora voltar pro menu, amanhã a gente faz. Certo?
Pô, mas o jogo é muito bom, velho. Esse joguinho aqui é muito bom. Muito, muito bom. Eu gostei. Bem divertido, bem divertido. Muito, muito, muito divertido. Amanhã a gente continua. Amanhã a gente continua. Muito bom, mano. Eu não tava esperando tudo isso, não. Cara, que da hora, que legal. Pelo andar da carruagem, então, a gente jogou bastante dele hoje. A gente jogou quase 2 horinhas dele. E ele tem mais ou menos, né? Ele tem, tipo, umas 4 horas de jogo. Então amanhã, mais ou menos umas... sei lá, umas 7 horas, 8 horas, a gente zera ele. E amanhã, provavelmente, a gente começa o Mori também, né? A gente recomeça, né? Caralho, que foda. Gostei, gostei. Jogo bom, pô. Gostei demais. Achei muito bacana. Sim, mod por axia deixa uma cor diferente. Monóxido de carbono deixa outra coloração. Intoxicação, outra coloração e por aí vai. Caraca! Aí dá, mas pelo menos ajuda na investigação, né? Pra entender o ocorrido. Pô, você tá quase virando um detetive, né, o Marvin? Já parou pra pensar? E dá pra você virar meio que um detetive, né? Pra, tipo, vai que você encontra alguma coisa aí, que eu espero que você não encontre, né? Mas ai que acontece aí, né? Pelo menos você já tem ali uma bagagem, né? Olha aí, olha aí. Né? Sim, então, quase o Sherlock Holmes. E eu posso trabalhar como perito criminal? Quase metaforando. Inclusive é o que eu tô pretendendo. Você quer trabalhar pela parte criminal? Você quer ser um perito criminal? Que foda, muito foda. Foda pra caralho. Achei muito foda. Eu gostei, espero que dê certo, viu, Marvin? Bom, no mais, gente. Bora puxar nosso carrinho, vamos? Vamos? Ai, vambora que até eu fiquei cansadinho. Ai, cansei. Ui. Amanhã a gente continua da Stanley Parable, tá? Ultra Deluxe. A gente faz o conteúdo, os conteúdos que tem pra fazer lá, tá? E aí, quando a gente... eu não sei como quiser esse jogo. A gente descobre amanhã, né? A gente escolhe amanhã. A gente vê como é que faz amanhã, né? Mas no mais é isso. Aí se a gente acabar bem cedo o Stanley, porque a gente jogou bastante dele hoje, aí a gente vai pro Mori. Amanhã mesmo já começa o Mori mesmo também, né? E a gente só vai até o prazo que vocês têm aí pra gente jogar Blasphemous, né? Se vocês baterem, né? A meta pra gente jogar o Blasphemous ou não. Fechou? Talvez vá para a área de papiloscopia. Posso escolher alguém para raidar? Pode, Marvin, pode. Pode escolher, meu querido. Escolha alguém, escolha alguém. Vou aqui. Pronto. Ai, hoje foi um dia de altas emoções, né? Teve choro. Teve choro, teve risada, né? Teve bastante coisa. Eu gostei. Eu gostei bastante, né? Eu achei muito bom. Manuki Tanuki é uma gay jogando Cult de Baphomet, o Cult of the Lamb, né? Tô vendo aqui. Ah, então vamos pra lá. Let's go, então. Gente, obrigado, viu, pela presença de cada um de vocês. Obrigado pela companhia, obrigado pelas risadas, tá? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi muito divertido, foi muito emocionante, foi muito engraçado também, certo? E eu espero que vocês, né, tenham um ótimo começo de semana, né? Um ótimo comecinho de semana.
É segunda-feira, mas tem feriado na sexta, então dá pra descansar, já dá pra começar bem a semaninha, né? Então é isso, tá certo? Obrigado todo mundo, muito obrigado Chininha, muito obrigado amiga de verdade pelo seu gank de milhões, obrigado de verdade. Obrigado Marvin, obrigado Thalia, obrigado Dante, obrigado Puai, obrigado todo mundo que ficou até o final, obrigado Gussaura. Obrigado de verdade. Vamos lá pro Manuque, tá? E a nossa hashtag entrega do iLuke Delivery. Fecharam, gente? Vambora! Obrigado, gente. Uma boa noite pra vocês. Bom descanso. Amanhã estamos aí de volta para mais um pouquinho de The Stanley Parable, né? E eu espero que vocês curtam também, tá bom? Beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo, obrigado pelo apoio. Boa noite, bom descanso e tchauzinho pra vocês. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau e tchau. Feel the rhythm, take control, grow the beat.